O Pode Ser Mais de hoje tem uma convidada que é uma educadora especialista em comunicação. Ela tem diversos cursos, livros, e a gente vai bater um papo super descontraído com ela. Olha, ela é mineira, inclusive, esse livro aqui, ela deu pro meu pai. E você também ganhou! E eu ganhei um hoje, nossa! Sou péssimo em português. Chega de sofrimento, aprenda as principais regras de português dando boas risadas. Inclusive, tem uma história aqui que eu comecei a ler, muito boa, eu quero perguntar pra ela se é real. Vamos chamar? Vamos, chega mais, Cíntia Chagas! Gente, elas são lindas. Muito obrigada. Olha quem fala, né? Nem sei se eu falei certo. Aqui dá um medo, né? Somos todas lindas. Não falando somos todes. Tá ótimo. Tá ótimo. Aliás, já quero entrar nisso. O que Pois você não. acha de linguagem neutra? Uma imbecilidade. Uma imbecilidade Uma e é de um grupo imbecilidade. muito pequeno. Os não binários, que são as pessoas que não se identificam nem com gênero masculino nem com gênero feminino, não correspondem nem a 1,2% da população. E o dialeto não binário, ou linguagem neutra, ou pronome neutro. Pronome neutro é um nome errôneo, porque não se trata apenas de modificação de pronomes, mas de substantivos também, por exemplo. O pronome neutro, linguagem neutra, dialeto não binário, ele veste uma roupagem, ele tem uma roupagem de algo que vai incluir as pessoas não binárias, porque a pessoa que não se identifica nem com gênero nem com outro, ela não quer ser chamada nem de ela, nem de ele, né? Ele veste essa roupa da inclusão, todavia ele exclui grupos muito maiores, ele exclui os surdos, ele exclui os disléxicos, ele exclui os cegos e exclui uma maioria esmagadora. Aliás, a maioria esmagadora talvez seja até um pleonasmo, mas ele exclui uma maioria que não quer saber desse pronome, que não quer, dessa linguagem, que não quer saber disso, que não quer lidar com isso e que defende a língua portuguesa. Esse mesmo movimento ocorre no mundo inteiro, ocorre principalmente na França, e lá eles têm a Academia Francesa, que se chama l'Académie Française, aqui nós temos a Academia Brasileira de Letras, e eles falaram a seguinte frase, abre aspas, frente a essa aberração linguística, a língua francesa corre perigo mortal, fecha aspas. Essa foi a declaração deles. E faz total sentido, porque se trata de um modo de falar completamente arbitrário. Por que do nada eles colocaram a letra E? E antes era a letra X. Todex. Ninguém nem conseguia falar. Agora é o tal do todo. É arbitrário, prejudica. E nós no Brasil temos problemas muito mais graves relacionados à educação, com os quais nós deveríamos, de fato, lidar. E se for para falarmos de educação, de inclusão na educação, nós deveríamos falar das libras nas escolas, porque há um número muito maior de surdos e mudos, né, de pessoas com deficiência auditiva e tal, do que de pessoas não binárias. Eu entendo o problema, quero dizer, nem sei se eu entendo de fato, mas não deve ser fácil você não se identificar nem com gênero nem com outro e não haver para você de fato um pronome. Só que a língua portuguesa não é a solução para isso. Não é a língua portuguesa que vai solucionar o problema dessa exclusão. É o comportamento, é o dia a dia, porque enfiam goela abaixo, como dizia minha avó, esse dialeto não binário. E a única coisa que ocorre, que há, é uma pseudo-inclusão. E as empresas se aproveitam disso, né? O chinelo de todes. Nem vou falar que chinelo que é. O chinelo de todes. Será que, de fato, a empresa está preocupada com isso? Com a inclusão, Com a né? inclusão dessas pessoas? Ou será que se trata apenas de uma medida para inglês ver, como se diz? Então, as empresas, elas se tornam vítimas desse movimento, cujo intuito, no fim das contas, é apenas chamar a atenção. É um movimento muito... Eu não estou falando dos não binários, tá? Eu estou falando de tudo que gira em torno desses movimentos que tentam modificar a língua.
modificar a forma como nós falamos, que é o caso do tal do denegrir, que as pessoas falam, não pode mais usar denegrir porque é contra o negro. Mentira, não tem nada, mentira. Denegrir vem do latim denigrare, que significa manchar. Então fala, fulano denegriu a imagem de Beltrano. Eu só quero dizer que aquela imagem que era clara, límpida, transparente, hoje possui manchas. A ideia é da mancha. Ninguém fala denegrir pensando no negro. Ninguém fala a coisa está preta pensando no negro. Isso é um absurdo, isso é falacioso, é uma mentira. Quando eu falo, nossa, a coisa está preta, eu quero dizer que no escuro eu não enxergo. Então a coisa está preta, gente, eu não estou achando solução. Então, eu entendo que nós precisamos, de fato, pensar nessas pessoas e tratar do assunto, mas não vai ser com essa imposição linguística. Fora que eles só conseguem colocar o todes num vocativo, né? Eles não fazem um parágrafo minimamente compreensível. Ou seja, não é pragmático, não é prático, não é fácil de praticar isso. E vou parar de falar. A palavra mancada é ofensiva? Claro que não. Quem pensa no manco quando fala de mancada? Entendi. Então, nenhuma dessas palavras... Não, É igual criado mudo, por exemplo. Outra imbecilidade. Criado mudo, vamos lá. Eu Feito às coxas. Também não. O que é ofensivo? Ofensivo é falar. Na intenção de ofender? Isso, está na intenção. Maravilhosa. Tirou as palavras da minha boca. Exatamente. Quando você tem a intenção. Então, vai cuidar das tuas negas. Isso é ofensivo. Fulano é um macaco. Isso é ofensivo. E não me venha com essa história, tá? Eu não tenho lugar de fala, de lugar de fala. Lugar de fala é outra expressão que criaram para fazer com que nós não falemos. Porque eu não sou uma imbecil. Eu consigo me colocar no lugar do outro. Eu consigo analisar. Eu não preciso ter vivido a coisa para emitir uma opinião um tanto quanto inteligente. Eu não tenho problema cognitivo. A empatia, tudo é empatia. Então, por exemplo, acabaram de pensar, pessoas com viés progressista, neste momento, elas acabaram de pensar o seguinte, nossa, ela não tem a menor empatia. Tudo é empatia. Então, se eu discordo de você, eu não sou empática? Será que eu, de fato, já me coloquei no seu lugar, já fiz esse exercício de empatia e não concordo, e não quero dar o braço a torcer, não quero concordar com você, de fato. Então eu não sou empática. Vocês estão me entendendo? Agora, quando eu não concordo com a pessoa, é sinal de que eu não tenho a empatia dentro de mim, nem a capacidade de exercer a simpatia. E outra coisa, eu dei aula na terça-feira sobre clichês. O que é clichê? Clichê é toda palavra, expressão ou ideia que de tanto ser utilizada se desgastou. E tudo aquilo que é excessivamente utilizado perde o valor. Tudo. Todas as palavras, todas as coisas, todas as expressões, todas as ideias. É o que a gente chama de ideia batida. Não tem originalidade nenhuma naquilo. Quando você esquece uma coisa, tipo quando você lê um livro e você não entende uma palavra, você consegue continuar lendo ele? Sim. Ou você analisa pelo contexto, mas eu gosto de procurar no dicionário para ampliar o meu vocabulário. Por uma vez, Paulo Freire? Muito obrigada. Muito obrigada. Paulo Freire, concluindo o raciocínio. A palavra empoderamento foi trazida para o Brasil por Paulo Freire. Paulo Freire era um estudioso da educação, completamente voltado para a política, para o pensamento progressista, para uma ideologia mais voltada para a esquerda. E quando ele trouxe essa palavra para cá, empowerment, que virou o empoderamento e depois passamos a falar empoderada, ele trouxe por querer com esse viés político. Tá, até aí talvez alguém esteja pensando, tá, e qual que é o problema? Tudo bem, ok. O problema é o uso que se faz. Porque, veja bem, não depilou as axilas, empoderada. Casou-se e criou 5 filhos e não trabalha, empoderada. É diretora de uma multinacional, empoderada. Raspou a cabeça, empoderada. Transa com todo mundo e não está nem aí para a opinião de ninguém, empoderada. Criou uma ONG, salva baleias, empoderada.
Então eu quero saber o que é empoderada, porque tudo aquilo que é tudo não é nada. Vocês entenderam? E sim, Eu entendi virou que você tá- um geralzão. Por exemplo, tudo é empoderamento. Mas com o viés da esquerda, pelo que ela tá Sim, dizendo. aham. Sim, sim. Você sempre porque foi quem politizada? Eu venho de uma família de direita, uma família que sempre valorizou o mérito, a meritocracia. Mas olha que interessante. Agora pensando aqui, na minha casa a gente nunca Nunca falou. falou abertamente de política, até porque eu acho que no Brasil isso é muito recente, né? Nunca foi uma discussão. O que eu sempre ouvi na minha casa era que o Lula não prestava. Isso eu ouvia muito, muito, desde sempre. Então, eu cresci achando o Lula uma pessoa ruim, não, e tal. Mas toda a ideologia, eu acho que essa é a melhor palavra, toda a ideologia da minha família é uma ideologia voltada Pra direita. para a direita, para o conservadorismo e tal. A gente sempre acreditou no mérito. A gente sempre acreditou no... Eu vou falar uma coisa assim que vai soar muito estranho para vocês, mas no bullying, nós praticávamos bullying o tempo inteiro um com os outros e não havia problema. Eu vou mudar a palavra bullying aqui, na zoação. Então, por exemplo, se eu fui a última prima das primas a aprender a ler e a escrever. Gente, as minhas primas acabavam comigo porque eu não sabia ler e escrever. Então, isso porque eu era mais nova do que elas, é óbvio que elas aprenderam antes. Isso para mim foi um grande motivador, porque todo mundo ria da minha cara, porque eu não sabia. Então, na minha família nunca houve problema em falar com alguém assim, ô mané, ô burro, Mas ou hoje- isso, ou aquilo. Mas isso dentro do laço familiar, né? Sim, Que sim. a gente tem intimidade. Sim, não, tudo bem. Eu não tô falando pra ninguém sair por aí falando, ô, seu idiota. Não é isso. Mas a gente não cresceu com esse vitimismo. Pronto, agora eu acho que eu consegui me expressar melhor. A gente cresceu sabendo... Por exemplo, quando alguém me critica, isso ocorre com bastante frequência, eu entendo que a pessoa está no direito dela de me criticar. Ninguém nasceu nesse mundo para passar por ele sem receber críticas. Então, sim, a política não era algo tão discutido no seio familiar, mas eu venho de uma família em que o vitimismo, o coitadismo não esteve presente. Você acha que hoje em dia é muito mimimi? Insuportavelmente, né? É insuportável isso. Tudo ofende. Eu que lido com redes sociais, meu Deus do céu. Você recebe muito hate? Sim, Mas sim. por ser de direita, você acha? Porque aqui, por exemplo, tem uma notícia sua que diz... Musa de camarote de direita. É porque ela foi musa do Camarote Sim, Branco. mas isso você acha um título legal? Você gosta? O que você acha sobre isso? Eu adoro. Eu adoro, eu acho bom. Pelo menos eu não sou musa da esquerda. Né? Bem, qual que foi a pergunta? Você é muito mimimi hoje em dia. Tá. Eu ganho mais ou menos 10 mil seguidores por dia, já faz alguns meses, e não fazem. Já faz alguns meses que eu venho ganhando 10 mil seguidores por dia. Eu completei 2 milhões de seguidores no dia 15 de julho. Posso falar a data? Pode. Da nossa gravação? Hoje é dia 31 de agosto. Isso. E eu estou com 2.350.000. Eu ganhei 350 mil seguidores em 45 dias aproximadamente. Então dá uma média de 7,5, 7 ponto alguma coisa. Né? 7.500 seguidores por dia. Tem dia que eu ganho 10, tem dia que eu ganho 15, tem dia que eu ganho 12, tem dia que eu ganho 7. É mais ou menos isso. E eu entendo que a gente não consegue só ganhar. Então eu lido com as pessoas do mimimi. E eu vou dar um exemplo muito interessante. Eu consigo essa quantidade de seguidores, sobretudo pelo meu exagero. Eu sou exagerada. Eu sou uma hipérbole. Então, me perguntaram, o que você acha de quem fala vibe na caixinha? Aí eu respondi. Falei, gente, falou vibe é maconheiro. Falou vibe é maconheiro, é óbvio que quem... E eu faço essa cara, entendeu? Eu coloco o celular aqui e falo, mas falou vibe é maconheiro, é óbvio. Eu faço isso. O povo gosta e odeia. Por que odeia? Porque me acham arrogante. E aí,
o que ocorreu? Várias pessoas, acho que tem 17 mil comentários nessa postagem no Instagram. Várias pessoas. O que você tem contra os maconheiros? Qual é o problema em ser maconheiro? Maconheiro também é gente. Tá. Você é preconceituosa. Você não estuda variação linguística. E blá, blá, blá. E aí, não tem como. Eu preciso falar. Quem não gosta de mim, são 3 motivos. 3 motivos para não gostar de Cíntia Chagas. Motivo número 1. A pessoa pertence a esse grupo do mimimi. Em tudo ela vê problema, tudo ela problematiza, tudo é... Tudo é um drama ali. Tudo é um drama. Uhum. Nossa, e é cada coisa que eu falo, que aí, né, eu critico quem fala mano, eu critico quem fala... O pessoal, então, ali da Faria Lima deve me odiar, porque eu acabo com a raça deles. Aquele negócio de, vamos fazer um brainstorming, porque eu preciso fazer uma... Eu preciso terminar a como que eles falam? Vamos fazer uma call para fazer um brainstorming. É um exagero, né? Cafona e tal. Já perdi. Tá. Então, primeiro grupo que não gosta de mim. As pessoas do mimimi. E aí, geralmente, são progressistas. Sinto muito. A direita é forte. A direita é mais forte. Não tem jeito. A direita aguenta o tranco. O pessoal... Ai, não pode. Ai, não pode. Ai, não pode. Paz e amor. Tá. Primeiro é o mimimi. O povo do mimimi não gosta. Em segundo lugar, são as pessoas burras mesmo. As pessoas que têm um problema... As pessoas têm um problema cognitivo. Porque é preciso ser muito idiota, muito burro, para acreditar que todo mundo que fala vibe fuma Você me entende? É uma pessoa que não tem o menor poder de abstração. Ela não consegue concatenar ideias. Ela não tem a menor habilidade interpretativa. Então, o que eu posso fazer se um ser humano desse me segue? E, por fim, é a pessoa que morre de inveja, né? O sonho dela é ter a coragem que eu tenho para falar e para fazer e tal. E para dar a cara a tapa. Ou inveja por outros motivos. E aí é isso, gente. Porque se não forem esses 3 grupos, aí me amam, né? E desde pequena... e desde pequena, você é assim, espontânea, natural? Fala o que pensa? Menina, eu sou. Eu sou. Você me lembrou de uma coisa tão engraçada. Eu sempre gostei muito do palco, né? Eu falei isso aqui pro seu pai na gravação. E eu sempre criei motivos para estar no palco. E eu era a queridinha dos professores. Eu fui muito feliz no colégio. Muito feliz no colégio. Estudava em um excelente colégio em Belo Horizonte. Fui muito feliz ali. E eu não esqueço o dia em que eu virei para a professora de inglês. Falei, professora, vamos criar um festival de inglês, alguma coisa de inglês aqui. Ela, mas a gente já tem o English Talent Show. Eu falei, vamos fazer um outro, mais um. Por que só um e tal? Por quê? Porque eu queria dançar no meio do palco do colégio, entendeu? Aí eu peguei uma música em inglês, não satisfeita em fazer a minha dancinha com a minha música em inglês, eu participei de mais 3 grupos. Juro, eu ia me infiltrando. Deixa eu participar do seu. Eu queria estar no palco, eu queria dançar, eu queria ser aplaudida. Psicanaliticamente falando, eu sou um prato cheio, né? Porque uma pessoa que quer tanto aplauso assim, algum problema tem. Deve ter um problema grave aí. Deve ter um problema grave de autoestima. E autoestima se escreve junto. Deve ter um problema grave de autoestima, ausência paterna. Eu posso pensar em várias causas. Mas você e um monte de gente, porque tem tantos artistas, né, nesse planeta que gostam de aparecer. Eu acho que o artista é um cara que não teve atenção dos pais, sabe? É uma coisa, é uma ideia aí minha que eu acho que faz muito sentido. Minha mãe não foi das mais atenciosas e meu pai inexistiu. Então, faz muito sentido, pelo menos... Você foi criada pela sua avó? Pela minha avó. As pessoas falam que você é um personagem? Falam, mas você fala as pessoas com as quais eu convivo ou as pessoas que me assistem a mim? Ali. Fala-se de tudo, né? O que se fala de mim? Que eu sou muito arrogante... que eu sou presunçosa. Presunçosa, desculpa, o que é isso? A pessoa que se acha. Tá.
Mas também falam que eu sou o máximo, que eu sou maravilhosa, que eu sou muito inteligente. E eu acho que qualquer pessoa que entre no meu Instagram, @CintiaChagas com 2 S no fim, qualquer pessoa que entre no meu Instagram, minimamente inteligente, vai perceber que eu faço uso do exagero, do cômico, às vezes do jocoso, para gerar audiência. Eu sou boa com audiência, eu sei fazer, eu sei. Olha, eu sou uma jumenta para contas. Minha vida financeira, minha filha, a coisa mais fácil do mundo é me roubar. Meu Deus! Já fui roubada e tudo. Hoje eu aprendi um pouco melhor, sabe? Hoje eu tomo mais conta do dinheiro, tomo conta do dinheiro que entra, assim. Eu peguei o dinheiro e falei, peraí, que eu que vou fazer isso? Porque quando eu deixo na mão dos outros... Então, assim, eu aprendi. Mas eu tenho muitas dificuldades na vida. Eu tenho muita dificuldade com tudo relativo a computadores. Deve ter uma parte do cérebro que Deus falou assim, isso aqui eu não vou te dar. Sabe? Você vai ficar sem. Você vai ser burra nisso mesmo. Limitada, limítrofe. Então, tudo que tem a ver com computador, com aplicativo... Sabe velho? Que não sabe mexer em nada? Só que eu nasci assim já. Eu, no caso, já nasci. Eu me lembro das primeiras aulas que eu tive de informática no colégio, eu me lembro do sofrimento que era. No computador grandão e tal. Então, eu tenho problemas com informática, nem se fala mais em informática, né? Eu tenho problemas com números sérios mesmo. É quase uma descalculia. Mas peraí, por que eu estava falando disso? Mas nem eu lembro. Nem eu. Mas eu sou muito boa. Eu tenho uma habilidade muito fora do comum para sentir o público. Eu estava dando uma palestra em Belém do Pará, há mais ou menos 1 mês e meio, sei lá. No meio da minha palestra, a luz acabou. O microfone... Já era? Já Você fez era. o quê? Aonde, Belém? Belém do Pará. Eu adorei, porque assim eu pude exercitar a maior habilidade que eu tenho. E aí eu peguei, na hora, eu não demorei 1 segundo. Acabou, eu vi que acabou, foi o tempo de fazer assim. Então a luz acabou e ninguém vai conversar e vai se dispersar, porque eu não preciso de microfone, quem sabe faz ao vivo. Continuando. Eles me aplaudiram. Enquanto eles me aplaudiam, eu olhei para a pessoa responsável, fiz assim, ó, resolve. E fui. Continuei como se nada estivesse acontecendo. Plena. Não demorei nada. É a minha habilidade. A minha habilidade não é nem tanto com português. Eu seria uma excelente professora de geografia, de matemática, se eu tivesse um cérebro para isso, de física, do que fosse. O meu negócio é com o público, entende? E como que você sente o público? Como que você sentiu o público e viu que estava dando certo e conseguiu continuar? Porque você, por exemplo, se coloca no lugar dessa personagem um pouco arrogante. Porque você falou assim, que você fala de uma maneira metida ali, que fala vibe maconheiro. E daí... É como se eu fosse a dona de toda a verdade do mundo. Exato. Então você viu que essa personagem funciona, porque a galera começa... Tem gente que ri e tem gente que vai brigar. Então vai gerar comentário e vai engajar. Daí você descobriu isso e deu continuidade. Quando que você conseguiu descobrir o que dava certo nas suas redes e deu continuidade? Isabela, eu tô no Instagram desde janeiro de 2015. E eu já tentei muita coisa. Eu já errei muito e já acertei muito. Eu mais acertei do que errei. Então eu já tive uma personagem... Na época em que não existia story. Você fazia 2 pessoas. Isso, 2 pessoas. O story era o Snapchat. E no Snapchat, eu anônima, super anônima, o Hugo Gloss viu meu Snapchat e falou de mim. Eu lá em Belo Horizonte. Então eu fiz de tudo. Só que chega uma hora em que parece que a coisa anda sozinha. Nós estamos falando aí de 2015 pra cá, nós estamos falando do quê? De 9 anos, mais ou menos, né? Não E sei quando fazer começou conta. a andar sozinho, por quê? Eu tive alguns momentos muito bons. O primeiro momento em que a coisa deu uma subida e não um up, deu uma subida. Por que não up? Porque é inglês, né, gente? Eu sou professor de português, eu preciso defender. Eu preciso vender também, né? Foi quando eu fui ao Danilo Gentili, em 2015. Que era seu sonho. E aí ali eu era a professora midiática. Porque eu
eu virei a professora da balada. Não era nem a Cíntia Chagas. Então, fiquei durante muito tempo sendo a professora que dava aula na balada, professora da balada, professora da balada. Depois, eu comecei a ir muito ao Pânico. Aí, eu virei a professora do Pânico. Eu trabalhei lá já. Fui produtora. Conheço todo mundo. Eu acho que eu já te vi. Eu acho que eu te vi também lá. Porque você foi muitas vezes, né? Acho que já devo ter te recebido lá. Menina, bem que eu olhei pra ela, eu falei, conheço em algum lugar. É do Conhece? Pânico. Que legal. É de lá mesmo. Deve E ser. você trabalhou lá na época em que era o estúdio antigo ou já no novo? No novo. Não esse que você foi a última vez. Tá. Porque você foi recentemente. Esse não. Na época que tava o Superman. Ah, tá. Não, eu sou da época do Bola. Não. Não. Eu trabalhei nessa época do Que Superman. legal. Então, depois eu virei a professora do Pânico. Sendo que eu nunca trabalhei no Pânico. Eu já trabalhei na Jovem Pan, mas no Pânico nunca. E isso me ajudou muito. Todas as vezes, eu sou muito grata ao Pânico. Eu não teria chegado até aqui sem o Pânico. Quer dizer, poderia até chegar, mas demoraria muito mais. O engajamento deles é muito forte. Eles têm um público Que muito... isso? Assim, o Emílio falou Fiel. meu nome uma vez. Uma galera que até hoje tá comigo. É um povo que ouve. Eu tava voltando da academia nesses dias, aí passei na frente de um prédio, o porteiro me viu e falou, professora! Eu Viu falei, no Pânico? oi. Aí ele, que dia que você vai voltar pro Pânico? Porque eles acham que eu sou do Pânico. Pânico, Depois eu tive um outro momento, que foi o momento dos não binários. Eu devo muito a eles, coitados, né? Assim, eu atuo contra o que eles exigem, mas eles me deram uma publicidade maravilhosa. Ainda que me chamem de fascista linguística, blá, 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 que eu acho até bom, porque eu luto mesmo por um purismo na linguagem. Aí houve essa fase também que eu comecei a ganhar muitos seguidores por dia. Porque eu fui a primeira pessoa no país a ter coragem de falar mal do dialeto não binário. Da minha área, de professores. Ninguém fez o que eu fiz. Eu dei muitas entrevistas para falar do dialeto não binário, mas muitas. Mais de uma centena. Beleza. E aí, depois, agora... olha que coisa interessante, vocês falaram de musa de carnaval. Aí eu continuei crescendo com o dialeto, crescendo, só que chegou uma hora em que eu não aguentava mais falar do dialeto. As entrevistas já se repetiam. Tudo igual. Aí eu fui ao Pânico para falar do dialeto, depois voltei e me perguntaram do dialeto, depois voltei e me perguntaram do dialeto. Essa última vez que você foi, o Sami Dana perguntou. Não, o Sami não estava na última vez em que eu fui, ele estava na penúltima. Então confundi. Mas enfim, aí tocaram no assunto. Qual foi a penúltima vez que você foi? Foi esse ano? Foi... Não faz nem 3 meses. Foi pra anunciar que eu ia ser musa, foi em fevereiro. Depois você voltou, não voltou? Voltei agora, semana passada. E o Sami falou. Mas o Sami não estava na semana passada, ele estava em fevereiro. Entendi. Mas enfim, eles sempre falam. E eu ainda peço, eu mando pra produção, falo, gente, para de me perguntar de dialeto não binário, não aguento mais falar disso, pelo amor de Deus e tal. Tudo bem. E aí eu vi que o dialeto, eu não queria mais falar daquilo. Você viu? A gente começou, vocês já me perguntaram. Tudo bem, não tem problema. É minha função. Eu não sabia. Não, gente, não tenho nada contra. Vou responder pra sempre. É só que porque eu virei a professora do dialeto, então as pessoas... clichê. Isso, muito obrigada. Então as pessoas pararam de me perguntar outras coisas. E eu tenho tanta coisa interessante pra falar, eu não queria mais falar só daquilo. Tá. E aí me convidaram pra ser musa do camarote da Brahma. E eu entrei em uma agência de publicidade e essa agência me pediu para que eu me tornasse uma pessoa um pouco mais fofa. Eu não... Você tava como pra entrar no Fofa? Antes do Fofa era o quê? Eu estava com o pé nesse deboche excessivo. Tá, entendi. Eu não era tão debochada, mas eu era muito brava. Eles falaram, você é muito brava. Porque eu falava assim, até que dia você vai falar sobrancelha? Conta pra mim. É porque você passa sombra? Não tem nada a ver com a sombra, filho de Deus. Pelo amor de Deus, é sobrancelha. Repita comigo, sobrancelha. Repita comigo, sobrancelha. Repita comigo. Muito obrigada, tchau. Eu fazia isso muito. Até porque eu sou assim, eu sou essa pessoa. Essa sou eu, não tem nada de personagem aí. Eu sou brava, eu não tenho paciência com erro e não tenho paciência com os meus erros também. Eu me xingo. Não é um benefício do outro ser xingado por mim. Você faz isso com você mesmo. Eu faço e tal. E aí, quando essa agência me pegou, eles falaram, você precisa ser menos brava. Porque o professor é o que educa.
O professor é o que acolhe. Eu falei, então eu não sou professora porque eu nunca acolhi ninguém. Eu sempre dei aula na porrada. Esse sempre foi meu jeito de dar aula. E no humor, produzindo humor. Tá. E aí, durante alguns meses, eu tentei ser fofa. Sabe o que ocorreu? Até Tudo o carnaval, eu comecei a perder seguidores. Eu que só ganhava. Comecei eu hoje tenho mais ou menos 150 mil visualizações por story. Na época, um pouco antes, 6 meses antes do carnaval, eu tinha mais ou menos 70 mil visualizações. E caiu para 25 mil. Isso para mim era muito pouco. Por quê? Porque ali eu estava sendo quem eu não era. Então, em vez de falar assim, gente, o que eu falo, pelo amor de Deus, coisa cafona. A pessoa que vai lá e fala, vamos marcar uma call porque eu tô no meu deadline e a gente precisa fazer o briefing. Pessoa burra. Síndrome de vira-latas. Nelson Rodrigues já falou. Sua autoestima tá onde, né? Em vez de falar assim, eu falava, olha, não é adequado que você... Completamente diferente. Entendeu? Eu tentei, em nome de tudo que poderia ocorrer em relação ao carnaval e tal, pra agência, pra mim, me adaptar. Aí o que houve? Passou o carnaval. Eu senti que o carnaval não surtiu o efeito que me foi prometido, o efeito desejado, vendido para mim. Você vai se comportar assim, virá o carnaval, você será a musa ao lado da Sabrina Sato, da Alcione, da Gisele Bündchen e tal. E coisas ocorrerão. E essas coisas não ocorreram. Não te trouxe nada de bom? Não mudou nada. Trouxe visibilidade no meio da moda. Tá. Só. Mas você esperava mais pelo que ele... Muito mais. Não que as pessoas tenham agido de má fé comigo. Eu preciso Não, deixar mas isso aqui muito claro. Sim, sim. Mas foi criada uma expectativa que, pelo menos na minha interpretação... E abriu muitas portas e abriu só algumas. Isso. E eu fiquei de cama, porque eu sou sensível. Brava e Por sensível. Brava e incrível que sensível. pareça. eu choro. Gente, eu choro. Eu sou dramática. Eu escorro pela parede, sabe? Assim, eu fiquei um mês... pra não falar que eu tô exagerando, eu fiquei 20 dias de cama. Por causa da repercussão do carnaval? Não da repercussão, mas do que eu esperava. E não aconteceu? Dos bastidores, eu tive muitos problemas lá. Tá. Eu nunca contei isso, tá? Ah. Nunca contei. Exclusivo. Aqui em Exclusivo cima. mesmo. Exclusivo. Eu tive muitos problemas. Talvez alguém possa dizer pra mim, porque você não tá acostumada com os bastidores de um carnaval. Eu sou muito metódica, eu sou muito organizada. Trabalhar comigo não deve ser fácil. Então, eu vivi ali um contexto em que a coisa é feita, não vamos ver, na última hora. E eu não imaginava, eu não dou certo com isso. Isso não é pra mim. Todo o processo Não até é pra chegar. mim. Não é pra mim. Enfim, eu tô evitando de falar, porque se eu falar um pouco mais, eu vou expor pessoas e eu não gostaria de fazer isso com essas pessoas. Tá. E aí eu fiquei de cama, porque eu fiquei decepcionada com aquilo que eu vivi, com tanto que eu me entreguei. O Vitor Oliva, que foi quem me fez o convite, que é o dono do camarote, uma pessoa maravilhosa, adoro o Vitor, ele falou, na história do nosso camarote, nunca alguém se dedicou tanto como você. Eu quando eu me dedico, é uma coisa assim... É real, pra valer. eu fiz aula de samba 3 vezes por semana. Eu fiz muita coisa. E o Vitor, ele reconheceu isso. Ele foi muito legal comigo e tal. Mas, enfim, aqueles bastidores lá não são pra mim. E eu fiquei decepcionada, porque eu me doei tanto para aquilo. Eu esperava muito mais. E, mais uma vez, não coloco a culpa nos donos do camarote. Eu estou colocando a culpa no contexto geral. Aliás, contexto já é geral, né? No contexto. Tá. E aí eu fiquei de cama, aí vai pro hospital e ninguém sabe o que a Cíntia tem. E chorando, e triste. Aí um dia, porque eu sou igual a Fênix, né? A Fênix, ela... aí de repente surge a Cíntia Chagas das cinzas, movida pelo ódio. Aí eu falei, quer saber? Pois agora eu volto e volto pior do que eu era. Ai. Bem Odete Reutemann, né?
Acabei de mostrar a minha idade. Mas o camarote é foda. te retornou financeiramente? Teve esse lado também nela? Não, fiz uma propaganda pra Hellmann's por causa do camarote, olha lá. E você participar, sua dedicação de ensaio, assim, não teve renda através disso? Não, Era ninguém só- recebe pra ser musa. Quem Ah, recebeu tá. foi a única que recebeu, até onde eu sei, foi a Gisele. Gisele. Porque ela é Que a marcou Gisele. presença ali, Não né? sei se a Sabrina, que também é grande, Ah, recebe. entendi. Mas É assim, convidada e eu sei que as participa. outras musas não recebem. Aí foi muito... Entendi seu lugar. Que você foi muito esforço, tá ensaiando todo dia. E não foi E aí- reconhecida ali no Mas, contexto geral. No contexto, desculpa. É porque a ideia era de que haveria uma procura maior por publicidades, um reconhecimento maior, midiático. E não foi assim. E isso não tá... a culpa não é do Vitor Oliva, entendeu? Enfim, e eu fiquei triste, fiquei mal, porque eu imaginava outra coisa, eu idealizei outra coisa. E aí fiquei de cama, que eu sou assim, muito sensível. Sem mimimi. E um belo dia eu acordei e falei, eu vou fazer agora do meu jeito. Do jeito que eu sempre quis fazer. Até porque os meus cursos vendem como água. E eu não tenho mais que me preocupar com uma questão financeira. Quer dizer, não é que todo mundo tem que se preocupar, mas... mas tá indo super bem por conta de vende muito curso, né? O curso é maravilhoso. Os 2 cursos vendem... São 3, na verdade. Vendem muito e tal. Eu tô aqui sentada, ele tá vendendo. Tá. E aí eu falei, eu vou arriscar. Eu vou fazer do jeito que eu quero. E aí, no que eu fui fazer do jeito como eu queria, eu entrei nesse ciclo de ganhar mais ou menos 10 mil seguidores por dia. As pessoas gostaram. As pessoas gostaram muito. Então, brincadeiras à parte, tem um cara que te odeia e blá, 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 blá. Mas, de um modo geral, foi muito positivo. Muito positivo. E aí, veja que interessante. As marcas vieram atrás de mim. Aí eu passei a ter todo o retorno que eu imaginei que eu teria com o carnaval. E é muito louco isso, é muito inesperado, porque quando eu me coloco como uma pessoa que critica quem fala patriarcado toda hora, empoderada toda hora, ou quem usa o inglês em excesso, quando eu me coloco como uma pessoa que critica a fala do outro como eu critico, automaticamente eu me alinho com um pensamento mais à direita. Se você entrar no meu Instagram, você não vai ver lá publicações sobre política. Eu falo dos políticos, mas falo da oratória. Eu elogio aspectos da oratória do Lula, eu sou professora de oratória. Eu elogiei muito durante a campanha aspectos da oratória do Ciro Gomes. E como eu elogio o Collor, como eu elogio aspectos da oratória do Bolsonaro, porque ele tem qualidades na oratória, ainda que todo mundo fale que não, mas ele tem. Enfim. E eu fiquei perplexa, porque agora que eu chutei o balde, desculpe minha expressão, que eu liguei o foda-se, como se diz, e resolvi ser exatamente o que eu sempre quis ser na internet, depois de 8 anos para 9, me adaptando a todos os empresários que passaram pela minha vida, e foram vários, todos me ditando a forma como eu deveria conduzir as coisas. E você sempre seguia certinho. Eu sempre tentei. Eu sempre tentei. Você Nunca escutava consegui. e tentava. Eu tentava. A única vez que eu tentei com mais ênfase foi agora por causa do carnaval. Enfim. Aí agora que eu não estou ouvindo absolutamente ninguém, que eu faço o que me dá na telha, eu estou fechando contratos com empresas grandes de publicidade. Porque para palestra não importa muito. Agora, publicidade importa, né? A sua imagem importa muito mais. O cara que te contrata para uma palestra, a empresa, perdão, que te contrata para uma palestra, ela não está tão interessada no seu viés ideológico ou no seu viés político. É naquilo que você diz, né? E a forma... eu vou chegar lá, vou falar e vou ir embora. Tá. Agora, na publicidade, não. Porque você carrega a imagem do produto que você está anunciando. E eu passei a fechar contratos com empresas, por exemplo, a Tufido Eck, que é uma grande empresa na área da moda. E é muito difícil entrar na moda tendo um viés mais à direita. Muito,
muito, porque o pessoal da moda, majoritariamente, tem um viés à esquerda. Então, eu fiquei muito surpresa com isso tudo, eu não esperava. Mesmo que a partir do momento em que eu fosse eu mesma, no âmago do meu ser, ainda que exagerada. Porque a questão é, Cíntia, você é ou não é arrogante? Como você é ou não é um personagem que vocês me perguntaram? É óbvio que eu exagero, mas eu sou aquilo. Você é Mas você coloca mais potência, né? Só coloco mais potência. E mais do que isso, finalmente, depois de quase uma década, eu estou Você consegue fazendo ser você. exatamente o que eu quero. Porque lá em 2015, quando eu criei a minha personagem, a Duda, que era uma menina politicamente incorreta, que corrigia as pessoas, olha que coisa. Eu também nunca tinha pensado nisso, estou pensando agora. Isso aqui está parecendo terapia. Eu só criei a Duda porque eu não queria Mostrar a Cíntia. me tornar vítima das críticas dos professores de cursinho lá de Belo Horizonte. Porque já me criticavam muito por eu dar aula na balada, por eu ser de direita, professor geralmente é de esquerda, blá, 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 blá. Então, lá atrás, o meu Instagram nasceu com algo que eu não queria fazer. Eu não queria fazer a Duda. Mas você fez. Eu queria lá atrás, em 2015, ter feito o que eu estou fazendo agora. Hoje. Só que eu era pequena, eu tinha comecei com 1.000 seguidores, 1.000 alunos. Eu era pequena, né? Transformei meu Instagram pessoal no Instagram profissional. Eu tinha muito medo de processo, eu tinha muito medo de não dar certo, é claro, eu tinha medo de várias coisas. Muito interessante, nunca parei para pensar nisso, tá? Muito obrigada, melhor do que terapia. Eu vou mudar um pouco de assunto. Eu queria saber o que é, na sua opinião, cafona no português. Nossa, janta. Janta. Não aguento a palavra janta. Lá no Pânico eles usam bastante. Não usam toda hora. Mas eu acho que usam até como deboche, né? Né, eles usam pra zoar. Jantou, hein? Não, o verbo tudo bem. Ah, tá, o verbo tudo O bem. verbo tudo bem. O problema é janta substantivo, que existe na língua portuguesa. A janta tá na mesa. Ah, jantar, janta tá né? pronta. Jantar. A janta tá pronta. Vamos fazer uma janta? Ah, entendi. Eu pensava que era a gíria que você tava Não, falando. você vai pra janta hoje? Ah. Que janta, gente? Não, minha mãe nunca deixou eu falar janta. Pelo amor de Deus, a gente perde até o apetite. Né? Janta está no mesmo patamar de boia. De boia. Vamos fazer uma boia, comer uma Nossa! boia. A boia tá na mesa, a janta tá na mesa. Eu acho que desmerece a comida. Janta. Ninguém merece janta, acho péssimo janta. Top. Top. Ai, a pessoa falou top, olha. Top, Eu já gente. tirei do meu vocabulário há alguns anos a palavra. Top. Às vezes escapa, mas eu tirei. Sabe por quê? Porque pra mim ficou marcado pra 2015. Depois disso já virou cringe. 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 Top não tem envergadura semântica, né? Não tem peso de sentido. Então, como foi o jantar? Top. Tipo, Como foi é um o podcast? joinha, é um joinha. Top. Nice. Nice. O que você acha de nice? Alguém fala assim? Fala? Fala. É retardado. Muito bom. A pessoa tem problema mental, é retardada. Como é que foi? Foi nice. Verdade. Sabe o que ocorre? A maneira como nós falamos pode depor a nosso favor e pode depor contra a nossa imagem. Se você se preocupou hoje em usar sua maquiagem, fazer sua maquiagem, vir com a blusa tal, nananã, não sei o que e tal, é sinal de que você tem alguma preocupação com a sua imagem. E por que as pessoas não se preocupam com a forma como elas falam? Eu ensinei nessa semana o seguinte, gíria. O que é gíria? Gíria é uma palavra ou uma expressão que nasce em um grupo para que esse grupo se identifique. Então, a gíria, ela tem um lado muito positivo, que é o da identificação, o do pertencimento. Um surfista, ele tem um linguajar próprio, que é a gíria. Então, eu ainda brinquei quando eu falei isso na aula. Aula, eu quero dizer live, né? De 15 em 15 dias eu faço live. Um surfista, para ser surfista e se enturmar com surfistas, ele não basta saber surfar. Ele precisa falar como eles falam. E aí, eu falei, a gíria tem esse sentido positivo. Porque ela faz com que você se una
a um grupo. Por outro lado, ela tem uma consequência negativa, que é a de fazer com que você se associe a defeitos, a características de um grupo específico. Então, quando eu falo, eu estou hoje no meu corre, estou fazendo um corre hoje. Corre nasceu no presídio. BO, tá dando maior BO. Presídio. Vocês estão me entendendo? Sim. Então, aliás, a maior parte das gírias de São Paulo, eu já fiz um estudo sobre isso, a maior parte nasceu em presídios. Então, quando você começa a usar palavras e expressões como tá ligado, cara, mano, parça e tal, você automaticamente se conecta a sua imagem com as pessoas que mais falam assim, que falam assim o tempo inteiro. E aí entra o meu trabalho, que é o trabalho de fazer com que as pessoas se tornem mais bem vistas a partir da fala delas. A gente admira tanto quem fala bem. A gente olha para uma pessoa ali no palco e essa pessoa tem domínio de palco, essa pessoa não erra na concordância, essa pessoa tem um vocabulário. Como é legal ouvir alguém que de fato tem um bom vocabulário. É edificador, sabe? Ao passo que ouvir uma pessoa com vocabulário pobre, chulo, não é... Óbvio que você soltar um palavrão ou outro, eu soltei um aqui hoje, tudo bem. Às vezes é só para conferir a sua fala um pouco mais de força, de poder, para falar... Porque quando você fala, nossa, eu tô puta da vida com tal coisa, você demonstra mesmo a força do que você tá falando, né? Em vez de eu tô pé da vida. A pessoa fala, eu tô puta da vida, ela põe mais ênfase. Eu não tenho problema com os palavrões, eu não tenho problema nem com as gírias, nem com o vibe, nem com o top, nem com o janta. Não, mentira, Tipo? com janta eu tenho. Eu tenho problema com o uso indiscriminado dessas palavras. E as pessoas usam tanto que elas não percebem que elas falam essas palavras em momentos inoportunos. Vício de linguagem. Vício de linguagem. E outra, saiu um estudo segundo o qual o QI das pessoas... Existe a informação de que até 1990 o QI da humanidade só aumentava. De 1990 para cá ele passou a diminuir. E uma das causas apontadas nesse estudo é a de que o QI das pessoas baixou porque as pessoas têm uma quantidade menor de vocábulos para usar, de palavras para usar, porque as pessoas passaram a não entender a pontuação. Então, na medida em que eu não tenho um cardápio, digamos assim, de palavras vasto para escolher, e na medida em que eu não tenho intimidade com a pontuação, e na medida em que eu não tenho intimidade com a conjugação verbal, eu não consigo formatar pensamentos mais elaborados, mais engenhosos, mais sofisticados, porque me faltam recursos. Me faltam palavras, me falta a pontuação adequada, me falta a vivência de uma conjugação verbal mais expressiva. Porque quanto mais a pessoa sabe sobre determinado... sobre a morfologia, a sintaxe, sobre a gramática, sobre as palavras, sobre a linguagem, mais essa pessoa consegue se expressar bem. Vocês estão me entendendo? Sim. É grave. O que a gente está vivendo é grave. E o meu Instagram tem função social. Ele ajuda as pessoas a... Ele tem função social. E a forma como eu faço, ninguém neste país faz. Por exemplo, toda paroxítona cujo acento recaía sobre o E... de novo. Toda paroxítona cujo acento recaía sobre o E e perdeu o acento. É o caso de assembleia, de ideia. Tá. Ninguém entendeu, ninguém decorou, ninguém sabe nem o que é paroxítona. Vou ensinar diferente. Seguinte, gonorreia. Exatamente, gonorreia é uma paroxítona que tinha acento no EI.
e agora não tem mais. Isso ocorreu com todas as palavras semelhantes à gonorreia. Mas no seu caso, filho de Deus, eu tenho certeza que entre ideia, assembleia, geleia e gonorreia, você vai ficar com a gonorreia porque já faz parte da sua vida. Não tem como. Vocês acabaram de aprender. Toda vez agora que vocês ouvirem a palavra gonorreia, vocês vão falar, não tem mais acento. E por identificação, vocês vão parar de colocar acento em palavras semelhantes, como assembleia, cefaleia, ideia. E aí, e por que vocês aprenderam? Porque eu dei um choque, eu choquei. E eu sou a única no país que faz isso. Pelo menos das que nós temos conhecimento. Eu ia falar, eu anotei umas frases equivocadas entre tu e eu. O que você acha? Depois do entre, a gente tem que colocar o mim, entre mim. A gente não pode colocar pronome reto, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Então, seria entre mim e fulano. Pode vir, vai vir e deve vir. Pode vir com R. Até durante um tempo aí, rodou foi ótimo. Rodou um áudio de uma mulher que falava assim, fulano, um cara que queria ficar com essa mulher. Não é você vai vir, fulano. É você vai vir com R e tal. E eu não vou. E ela falava que não ia a algum lugar que era uma região mais pobre. E ela falava, eu sou lá mulher de ir pra esse lugar. E viralizou porque ela humilhou o cara. Tá anotado errado de propósito, tá, gente? Vale a pena falar. Meia cansado. Tem gente que fala meia cansado. Sobre o último, vim, a gente precisa gravar o seguinte, vim é passado. Tá. Pronto. Vim é passado. Eu vim aqui ontem. Pronto. O meia cansado é o seguinte, o meio, ele só vira meia quando ele ou, obviamente, quando é a meia que tá no pé e tal, quando é meia laranja. Mas quando significa mais ou menos, não vai pro plural. Então, eu estou meio cansada, porque meia cansada é da cintura para baixo, da cintura para cima, ou desse lado ou desse lado. Eu vi ele. Eu ouvi, né? Eu ouvi, né? É. Eu ouvi ele. Eu o ouvi. Eu chamei ele. Eu o chamei? O interessante desse aí, eu vi ela, porque vi ela Nossa, juntou. dá o que a gente chama de cacofonia, que é um defeito. Caco significa ruído, problema, defeito, e fonia, som. Então, ocorre quando o fim de uma palavra se junta ao início de outra, formando uma outra palavra com tom jocoso. Eu vi ela, da viela, latinha, muita gente, latinha, lata pequena, por aí vai. Meio-dia e meio. E meia hora, né? Meio-dia e meia hora. Meia. Ela mesmo fez. Ela mesma. Ela mesma. Ele mesmo. A gente concorda com a pessoa. Essa é ruim. Nós vai, nós quer, nós tem. Pois é, né? Essa é ruim, né? É. E uma galera assim, fala. Eu acho que há até um certo prazer nisso, né? Deve ter, porque não é possível. Nós vai. Nós vem. Nós volta. Nós quer. Deixa eu falar. Por que você acha que tem tantas pessoas que não sabem falar o português de forma correta? É a educação do Brasil? Que tá atrasada, né, no caso. A educação sim, mas o problema não é só em relação à educação, na questão do acesso. Porque se fosse assim, todo mundo que estudou em colégio bom dominaria a língua portuguesa muito bem. Existe o problema do acesso, existe o problema do tipo de aula, porque ninguém merece, gente. É um horror. A aula de português é uma coisa muito chata, né? Acentuação. Qual que é o interesse? Não é interessante. Aquele presente de não sei o quê, presente... Pretérito perfeito, mais que perfeito, futuro do presente, futuro do pretérito. Então, credo. É chato. Eu amo outras coisas da gramática. Há partes da gramática que são muito chatas, como em todas as áreas. Só que parece que a gramática tem mais áreas chatas do que interessantes. Então, ainda existe um problema pedagógico. O professor no Brasil não é preparado para dar aula. É muito interessante isso. Há aulas de pedagogia, mas são péssimas, são muito teóricas. Não se ensina uma técnica
para conseguir apreender a atenção do aluno. Você fica lá estudando esse cara aí sobre o qual eu falei, não é Frei Beto não, gente, de novo. Paulo Freire. Freitas. Você fica estudando esse cara, ou outros teóricos, e fica numa teoria chata. Eu O dormi... Paulo Freitas é o que mesmo? Paulo Freire. Ele é educador. Paulo Freire. Ele é educador. Foi um educador. Eu dormia em quase todas as aulas de pedagogia na época da faculdade, porque a gente é obrigado a fazer essas aulas. Ainda bem que eu dormi. Eu não aprendi nada daquilo. Não sei nada, eu nem sei falar. Eu não sei discutir de educação, porque eu não assisti às aulas. E os meus amigos que assistiram e que prestaram atenção e que se esforçaram na faculdade, e olha que eu fiz letras na FMG, hein? Todos falam, não fez a menor diferença na minha vida. Não mudou nada. Na prática, não. Peraí, o que não mudou nada? Ter aulas de pedagogia na Porque é muita faculdade teoria. de letras. Tá. Porque você faz a faculdade de letras, toda faculdade que tem, todo curso que tem licenciatura, para você ser licenciado para dar aula, todo curso que tem isso te obriga a fazer aulas na faculdade de educação. E, enfim, eu não prestei atenção em nada e, graças a Deus, deu muito certo. E o outro problema, então vamos lá, a questão da educação no país, do acesso, a questão da pedagogia dos professores e a questão do português em si. Porque a forma como nós falamos, primeiro a gente aprende a falar, né? Depois a gente vai lidar com as regras de português. E aí, na hora em que a gente entra em contato pela primeira vez com essas regras, a gente fala, meu Deus, eu não sei falar português. Eu estou aprendendo uma outra língua, porque é muito diferente. Então, existe um problema aí que é intrínseco, ele não vai se modificar. A forma como se fala é diferente da forma como se escreve. E aí, isso sempre vai gerar uma sensação de incapacidade das pessoas. Então, o título do meu livro, Sou Péssimo em Português, a origem dele é naquilo que a gente falou aos 12 anos, aos 11 anos, aos 10 anos. Não sei português, porque é difícil. E também tem a questão que tem pessoas que têm dificuldades cognitivas. E tem gente que você pode tentar, corrige, a pessoa não capta. Porque tem certos problemas. Tem gente que tem problema não é diagnosticado. Então tem gente que tem... Dislexia, déficit de atenção. Problemas que eu digo tipo... Às vezes, na memória, aprendizado... Que às vezes o cérebro da pessoa é diferente mesmo. Então tem gente que não fala direito. O meu, coitado de mim, com a matemática. Olha como eu sofri. Eu não desejo pra ninguém que eu passei na escola com matemática. Nunca peguei uma recuperação. Eu estudava em colégio bom e difícil. Mas era aula... Eu comecei a fazer aula particular de matemática desde criança. Quando eu era criança, sei lá, eu me lembro de... Aos 7 anos de idade eu já fazia aula particular. 7 ou 8, por aí. 8, 9? Não, 9. Com 9 anos eu já fazia aula particular de matemática. Eu queria pedir um conselho. Como sair do tipo assim? Porque meu pai fala, ai, você fica falando toda hora, tipo assim, tipo, Muito simples. Muito simples. É o seguinte, ó. O tipo assim, o né, o ok, todas essas palavrinhas que a gente repete o tempo inteiro, elas constituem um vício. E elas não têm a menor função. A menor função. Uma coisa, sou eu, professora, falar, gente, então, né? Ó, né? Esse né, não tá vendo? Ele não teve função. Não se separa o sujeito do predicado com vírgula, blá, 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 blá. E eu falei sobre isso na semana passada, né? Tudo bem. Esse né é um né que a gente chama... A gente fala que ele pertence a... Vocês vão se lembrar disso no colégio. Função fática da linguagem. Funções de linguagem. A gente aprende em literatura isso. O objetivo desse né e desse ok é testar a comunicação. Então, você pergunta para a pessoa, né? Pra ver se ela tá prestando atenção. Existe um objetivo. Eu preciso entender se você está me compreendendo. E os professores falam muitos nés. Só que a maior parte dos nés proferidos pelas pessoas não tem função. A única função que ele tem é de servir como uma bengala para que a pessoa se sinta menos insegura. Então, o que ocorre? Veja, vou chegar ao tipo assim, que é a mesma ideia. Nós criamos um projeto, né,
aqui na prefeitura um projeto voltado para a educação infantil, né? Porque a educação infantil precisa de mais recursos financeiros do governo, né? Só foi pra afirmar a sua ideia e ficar se autoafirmando ali. Ai, não, e foi no final de cada frase, né? E, Né? e isso ocorre, vocês não fazem ideia. Sempre. Façam um exercício em casa. Quando vocês perceberem que uma pessoa começou a falar né, falou 3 nés numa frase, coloque o cronômetro, comece a contar os nés. Dá assim 50 nés, 70 nés, numa fala um pouco mais extensa. Então, esse né é um recurso cerebral que a pessoa utiliza para confirmar o que ela está falando o tempo inteiro. Ou seja, Autoafirmação. insegurança. 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 E a mesma coisa, ocorre com tipo assim. Porque tipo assim também não tem a menor. Tipo assim não tem, a não ser que seja para exemplificar algo. Mas não é possível que você passe o dia inteiro exemplificando algo. Não. Qual é a solução? Morder a boca. Ah, não. Tipo, não falar. Então vamos lá, vou fazer como se fosse o dia, tá? Assim. Decidi que não vou mais falar né toda hora, ou tipo assim, ou ok, ou então. O projeto que foi criado aqui na prefeitura, eu estava dizendo, se você recupera. No início é muito chato, mas em 21 dias acaba. Acaba. Eu prometo, acaba. Porque o cérebro demora 21 dias para mudar. Dieta, não comer doce, não tomar refrigerante, são 21 dias de E o sofrimento. também é uma coisa que Depois me irrita. passa. Falando aham. A gente fala Pois muito é. Tem- O legal, legal, E aí é ficar em silêncio. Então, eu quero falar. A pessoa falaria, foi um projeto criado pela prefeitura, né? Em que nós nos voltamos para a educação infantil, né? Foi um projeto criado pela prefeitura... Bem, como eu ia dizendo, foi um projeto criado pela prefeitura em que nós procuramos recursos financeiros para a educação. Você começa a se policiar, porque você não quer o tempo inteiro, na frente de pessoas que trabalham com você, ficar falando, como eu ia dizendo. Então, o que ocorre com a pessoa quando ela está determinada a parar de falar o né, ou tipo assim, o então? Ela passa tanta vergonha de ficar toda hora recapitulando o que ela ia falar, porque ela interrompeu a fala dela com silêncio, que ela para. Ela para, eu garanto. Eu vou tentar, porque não é possível. Depois você Papai, me fale. Tipo assim. Então, eu falo gíria, só que eu não falo... Mano. Eu falo muita gíria, mas eu não falo excessivamente. E quando eu tô com um chefe, alguém, eu não vou falar com a pessoa. Tipo, eu tenho esse controle. Você se policia. Todo mundo se policia. eu consigo me Ou era policiar. pra, né? Porque o meu né não é exagerado, do tipo... Toda hora, tipo. Eu posso soltar às vezes, só que não chega a me incomodar. E eu também não tenho vontade de mudar. De tirar o meu linguajar de gírias. Porque eu penso, sou jovem, eu tenho amigos que eu converso que também falam, tá tudo bem. E eu sei me policiar num ambiente mais profissional, né? Assim como eu vou me vestir para certas ocasiões, o meu linguajar também vai mudar de acordo. Vai mudar de acordo. E eu penso, se eu quiser também ser muito quadrada, do tipo, tirar todas as gírias, eu vou ser muito chata, Com certeza. né? Mas acho que vício... mas eu Mas acho olha, que vício esse de né linguagem... dela foi ótimo. Foi pra enfatizar. Foi pra enfatizar. Pra confirmar, de fato. O seu Joguei a né bola pra você. agora, ele foi uma pergunta pra mim, de fato. Não é mesmo, Cíntia? Correto? Esse né não é mesmo? Tudo bem. É legal ver alguém com postura, uma pessoa que fala bem. Só que a gente também é humano. E a gente não é 100% perfeito. E outra, você foi muito perspicaz quando você falou... o que você descreveu aí tem nome na linguagem. Situação comunicativa. Nós nos adaptamos às situações comunicativas. No seu caso, não sei se você trabalha em algum outro lugar, se você só conviver com pessoas da sua idade, em ambientes mais informais, vai ser muito mais difícil. Eu falo que a situação faz o ladrão. Quando, não sei se é o seu caso, tá? Mas quando você estiver ali em uma empresa o dia inteiro e com um chefe chato e tal, você, tendo esse recurso que eu ensinei aqui, você vai
mudar na hora. Só que se você só conviver, ou majoritariamente conviver com pessoas Que tem a mesma mania ali. e com as quais são seus amigos, não há uma hierarquia ali e tal. Você tá numa festa e você fica mordendo a boca, não vai ninguém fazer... te entender. A ocasião faz o ladrão. Por isso que a gente melhora pelo menos se espera isso, né? Por isso que a gente tende a melhorar com a idade. Porque você precisa se adaptar às situações. E não há nada mais inteligente do que se adaptar. A situação comunicativa ela é muito importante. Eu falei aqui pro seu pai quando eu vim. Eu brinco que parece que minha profissão é dar entrevista, né? Eu estou sempre dando entrevistas. E eu não sou a mesma nunca. Nunca. A Cíntia que foi ao Raul Gil, eu tive de ser o quê lá? Mais fofa, calma. Não podia falar palavras muito difíceis. Não podia soltar um palavrão. Até é uma ética. É um bom senso, acima de tudo. Eu estava falando com a família brasileira em um programa muito familiar. Eu falei mal da Anitta lá, na hora de tirar o chapéu. Para falar mal da Anitta, eu passei meia hora falando bem. Pra limpar a barra? É uma técnica de argumentação que eu ensino no meu curso de oratória, que é o seguinte: tenha razão dando razão. Então, primeiro, eu elogio. Porque a Anitta é uma excelente na terapia empresária. aprendi isso. Isso. Uma excelente empresária, uma excelente cantora, dançarina, canta em não sei quantas línguas, tarará, tororô. Elogiei até exageradamente. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, ela sensualiza demais, ela influencia crianças. E ela já chegou lá, ela não precisa mais disso. Então, eu olhei para a câmera e falei: Anitta, você já chegou lá, você não precisa mais disso. O que eu fiz ali? Eu amaciei o negócio. Isso pra mim, eu não uso como técnica que é natural meu. Porque eu não consigo soltar a bomba sem ser fofa. Porque eu naturalmente sou fofa, meiga. Entendi. Então isso é natural pra mim. Entendi. Então, tipo, eu não sinto que eu tô forçando. Pois saiba que é uma técnica de oratória. Mas é uma coisa que é natural. Porque se eu vou falar com os outros, eu não sou aquela pessoa direta. Eu sou também meiga. sou zero. Eu já sou direta. Eu sou meiga. Sou excessivamente direta. E aí eu tenho todas essas voltas, esse negócio. Mas não é porque eu tô sendo, tô sendo falsa. Ou tô tendo que utilizar uma técnica porque é apropriado. É porque eu sou assim. Sim, ótimo. Entendeu? Mais fácil. É mais fácil. É mais fácil. Então, em relação à linguagem, a situação comunicativa, ela é muito interessante. Porque com isso você consegue ser várias pessoas ao mesmo tempo. Eu vou dar uma palestra nesse fim de semana para uma escola adventista. Eu sei que eu não posso falar assim, nem assim, nossa, gente, tal coisa é Não posso. Não dá, adventistas. Mas de jeito nenhum, né? Agora, quando eu estou no pânico, Tá tudo bem. É uma liberdade. E é esperado até que lá eu me solte e brinque e por aí vai. Vou dar entrevista novamente, só não consegui a agenda ainda, pro Ronivon. Ronivon ele é assim, a encarnação da elegância. Então, lá eu vou gastar o meu vocabulário. Mas sabe o que eu penso? Até que ponto a gente tem que... Por exemplo, você vai lá, você vai gastar seu vocabulário. Mas até que ponto você tem que ser você e até que ponto que você tem que se mudar pelo outro, sabe? Que é um limite, é uma linha tênue, entendeu? Mas aí que tá. Nós somos muitas coisas. Então, daí tem que equilibrar. Então, Aí uma coisa, entra uma... Por exemplo, na entrevista anterior, estávamos com uma menina... A gente estava com uma menina que falou só sobre moda. Tá. Eu pensei, será que eu vou com uma roupa mais estilosinha ou eu vou Isabela? Eu tenho que me moldar a ela ou eu vou como eu sou? Até que ponto a minha autenticidade vale ali? Vale, entendeu? Eu vou te dar um conceito que é muito interessante, que é o conceito de máscara social. Então, as pessoas todas têm máscaras sociais. Você é filha, Isabela. A Laura também é filha. Tenho vários E papéis do Celso nessa Portiolli, não Uhum. deve ser fácil. Né? Eu falo que filho de gente muito famosa sofre muito. Porque a pessoa tem de criar uma identidade própria depois e tal. Então, você tem a máscara social de filha dele. E ali tem um comportamento esperado de uma filha. Até como sobrinha.
sobrinha. É, até como sobre. Eu já deixei de entrar em reality shows, porque eu falei, não, além de não ter a ver comigo, Aham. eu também sou sobrinha do Celso, nada a ver eu me expor dessa maneira. Aí, Entendeu? Mas assim, ótimo. juntou duas coisas. Juntou uma coisa com outra. Tipo assim, não tem nada a ver eu ir pra esse reality, porque vai ser muita nada. Não, A com B, não né, combina aliás. com a Isabela, mas também me posicionando com o meu tio que tá na mídia, sabe? Sim, muito Mas bem. nessa Viu? Ela forma- tem empatia. Nessa forma juntou os dois. Aham. Mas às vezes na vida também a gente não pode se entregar totalmente ao outro e perder Esquecer a sua, da gente, a sua né? autenticidade, sua verdade, Calma, né? vamos lá. E aí vocês duas têm também a máscara social de filhas, né? Quer dizer, essa eu acabei de falar, perdão. Aí você tem a máscara social de namorada. Que são papéis. No teatro a gente chama de papéis, né? Que a Isso. gente exerce. E você não tá sendo falsa. Não, você só tá é se uma com enquadrando. seu namorado, outra com sua amiga muda, mais e íntima, muda. outra com seu pai. vai mudando muito, Às vezes né? até outra com a sua mãe. Outra quando você está aqui. Então todos nós somos vários o dia inteiro, da hora que a gente acorda Até a hora que a gente até a vai hora em dormir. que a gente vai dormir. O seu pai, seu tio, cá pra nós, ele é aquele cara o dia inteiro que tá lá na televisão? Não. Pois é, ninguém é. Sim, isso é Ninguém normal, é normal. E Mas eu tô entra nisso dizendo a só. linguagem. E é um equilíbrio, né? Entre você e o outro, né? Porque eu, por Equilibra. exemplo, vamos lá, a minha versão fofa no Raul Gil, porque eu estava falando com a família brasileira. E crianças. e tinha crianças, que existir, tinha que florescer. não tem nada a ver com a Sandy. Porque eu tenho muito respeito, mas eu sempre uso a Sandy como o exemplar daquilo, do que há de mais fofo. Eu continuo sendo eu mesma. Eu só me segurei. Só deu uma dosagem, É. né? Que é um controle emocional. Isso que é o Assim controle como, emocional. Na última vez em que eu fui ao Pânico, eu sei que o Pânico exige isso de mim. Eu acho que eu exagerei. Eu voltei pra casa falando, nossa. Falei demais? Você acha? Eu teci muitos elogios a mim mesma. E fiz pra gerar audiência e tudo e tal, mas eu saí de lá falando assim, dessa vez foi bom pro programa, mas eu não sei até que ponto foi bom pra pra você. mim. Sabe? E aí, há dias em que você exagera, e dias em que você acerta e por aí vai. Então, em momento algum, a situação comunicativa é algo que vai fazer com que você não seja você. Exatamente. Você só vai ter um saber dosar, né? controle um pouco maior. Acho que é isso. Ter uma consciência. Vamos disso aqui? Vou pegar aqui. Pode começar enquanto eu Tá pego. escrito tudo errado. Eu já estou avisando pra você que tá assistindo a gente, ou ouvindo. É de propósito. Eu não falo assim. Mentira, às vezes. Bora lá. Se pá ou rolê? Olha, eu tenho que escolher um dos dois, é isso, né? Tá. Rolê é melhor do que o cipá, né? Porque eu só escolho ou eu explico também? Pode explicar. O mundo está acabando, só restam duas palavras, cipá ou rolê. Com qual eu fico? Eu fico com rolê, porque o rolê ainda significa alguma coisa. O cipá, eu preciso fazer um malabarismo intelectual para entender que cipá significa talvez. Rolê, pelo menos, já... É festa, sim. E eu adoro um rolê. Padoca ou desenrolar uma fita? Eu vou ficar com padoca, porque padoca é coisa de paulistano, e meu noivo é paulistano. E eu nunca ouvi desenrolar uma fita. O que Eu significa também não. O isso? que é, Laura? Desenrolar uma fita é tipo, vou ali desenrolar uma fita, vou ali fazer um negócio. Vou resolver. Vou resolver. Acho que é resolver. Vou desenrolar uma fita aqui e já Isso volto. aí parece coisa de presídio, né? Me chama ou Nossa, tá escrito errado, eu não consigo ler. Bicarbonato. Bicarbonato é mais fácil de falar do que errado, mas enfim. Eu acho que eu vou ter que ficar com me enxama, porque a segunda palavra aí é difícil de falar, É difícil de falar. né? As pessoas complicam mais, né? Mas entra na família do largato, que é lagarto. Que mais que o povo erra muito? Sobrancelha, que é sobrancelha. Que mais? Há várias palavras assim, né? Tem várias. Tá vindo mais. O iogurte, que é... Não. Como que o povo fala errado? Iogurte é o certo. Iogurte. Iogurte. A gente... Às vezes... Porque eu que sou professora, eu tenho dentro de mim a palavra certa. E eu tenho dificuldade até de Falar entender errado. por que o errado... Tipo, eu já escutei falarem o nome do meu irmão errado também. Que é Guilherme. Guilherme.
O que aconteceu aí? Não, já vi mais lá pessoas. Às vezes a pessoa tem algum problema com a língua mesmo. Né? Pode ser, é Literalmente a verdade. língua, Aham. no caso. É verdade, pode ser mesmo. Guilherme. É, tipo cebolinha. Guilherme. Sou eu, né? Reivindicar ou asterisco? Reivindicar tá certo? É reivindicar. Reivindicar, é verdade. Ah, entendi. A Eu pessoa nem lembro fala mais. reindicar, que É. significa indicar novamente. Mas Seria ela de queria falar reivindicar. reivindicar. Ah, entendi. É isso mesmo. Então vou É o ficar que com ela falou. essa, porque pelo menos ela acerta. Ainda que ela queira falar outra coisa. Meteorologia ou torácico? É que torácico tá escrito errado, tá com X aqui. E não necessariamente é com X, tem com C também, não tem? Não sei, eu nunca olhei isso. Torácico. Ah, tá. Olha com o que é. Pra mim é com X, né? Não, é com... É com- É torácico. Isso. Torácico. É com... As duas formas não são aceitas, não? As duas são certas? Eu honestamente não sei. As duas Não, falam? não, só torácico que É pode. com C, aqui tá com É. X. Aham. Embora muito utilizada, torácico, com X está Eu errada. aprendi. As E, ó, alunas dando aí, aula. tá vendo? Agora, para ter certeza dessas informações, a gente sempre precisa consultar o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. A minha vida é uma consulta diária a esse É vocabulário. um site? É site também. É o quê? A Academia Brasileira de Letras, ela tem esse dicionário, que se chama VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Quando dicionários entram em divergência, o que ocorre? Muito. O Aurélio fala uma coisa e o Wise fala outra. Essa é a sua língua. Aí quem que tem o voto de Minerva? O VOLP, Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa, porque ele tem valor legal. Então, sempre que eu tenho dúvida, eu vou até lá. Porque ali eu vou saber se aceita ou não. Por exemplo, a palavra champanhe. Eu passei a vida inteira ensinando que champanhe é a palavra masculina. O champanhe, porque é o vinho espumante produzido na região de Champagne. Logo, o champanhe. A vida inteira falando isso. Aí, um belo dia, um seguidor falou, não, a champanhe está correto. E eu comecei a brigar com o seguidor no feed, isso há 1000 anos. Nossa! E eu brigando com um bendito seguidor, explicando o que é a região de Champagne, não sei o que e tal, que é um vinho espumante. Aí ele foi e me mandou por direct um print de algum dicionário que registrou a Champagne. E aí eu não me lembro, tá? Se era Volpe e Aurélio. Eu estava de posse de um e ele de posse do outro. Eu acho que foi o Volpe que aceitou primeiro e o Aurélio não aceitou. Entenderam? Entendi. Enfim, e na minha cabeça o Volpe não havia aceitado, e discutimos. E eu estava errada. Por quê? Errada não, desatualizada. É a champanhe, então? Hoje tanto faz, porque já se aceitou a champanhe. A champanhe. A Eu estava champanhe. correta ao falar que o correto era o champanhe, mas eu estava errada Ao dizer que não valia. que não valia. Então eu passei a adquirir uma certa humildade, se é que alguém pode achar que eu possa vir a ser humilde. Eu passei a adquirir uma certa humildade porque as palavras mudam, os significados mudam. Bizarro, por exemplo, significava elegante. Existiu o pronome de tratamento vossa bizarria, para se dirigir aos nobres. Caramba, Vossa bizarria gostaria de entrar e tomar um café? Era assim. Então, as coisas mudam muito. E aí, existe até, voltando ao Todes, me lembrei de uma coisa. Isso que eu tava pensando no Todes existe também. um argumento segundo o qual a gente deveria aceitar o Todes, porque a língua é viva. Só as que as coisas mudam. mudanças que ocorreram foram naturais. Nesse caso foi implementado. Nem implementado, graças a Deus, né? Foi está sendo uma imposição de um grupo minoritário que quer sobrepor a própria ideologia a uma maioria. Então, o argumento segundo o qual a língua é viva, simplesmente não vale. Ele não faz o menor sentido no caso do Todes, porque não é natural. É completamente arbitrário e artificial. Entenderam? Então, por causa dessa dinâmica de modificação natural à língua, eu sempre consulto. A minha vida é consultar quase que diariamente o bendito do Volpe
e os dicionários. Volpe. Eu vou começar a usar, eu não sabia nem da existência dele. O aplicativo não funciona, tá? Não, só site. Não. Só tem que entrar... Eu tenho o livro, mas também não adianta ter o livro, porque Porque toda hora... atualiza. Você, quando dava aula, como era a sua relação com o pessoal, assim, os alunos, com as outras professoras? Bem, no início, eu fui demitida 10 vezes, né? E muito por causa das professoras. Elas nunca me aceitaram, porque eu era a professora nova, bonita, de direita, e elas tinham ciúme. Mas tudo é ciúmes? Ótima pergunta, você é menina inteligente. Porque eu já tive uma época da minha vida, lá com uns 16 anos, falava, ai, todo mundo morre de inveja de mim. Só que a gente também não é a última bolacha do pacote. Às vezes a gente também tem outros defeitos. Sim, concordo. E entendo também que do ponto de vista intelectual, do ponto de vista pedagógico, para elas, eu era o anticristo. Não passa pelo ciúme isso. Por exemplo, eu não conheço os filósofos da educação. Não os estudei. Então, para elas, era uma aberração. Elas que liam o tal do Paulo Freire, agora eu lembrei o nome, o tal do Paulo Freire e tantos outros. Elas que fizeram mestrado, elas que faziam pós em educação. Aí chega a Cíntia Chagas. Era muito diferente. Só com a graduação. E até hoje, eu nunca fiz nenhum curso de mestrado ou doutorado. Ah, elas tinham mais estudo, mais anos. Sabiam mais, Só que é assim. um estudo que, desculpa, não serve pra nada. Entendi. Entendeu? Na prática... Era aquele que a gente tava falando? Da Qual? pedagogia? Ou não necessariamente? Naquela fase da nossa conversa, eu tava falando da graduação. Ah, tá. Da graduação. Então, o que essas pessoas fizeram? Vamos lá, vou me colocar... Empatia. Vou me colocar no lugar delas. Essas pessoas estudaram muito a parte da pedagogia. Eu tenho certeza que eu estudei a gramática mais do que todas elas. Entendi. Elas se dedicaram muito a uma parte teórica. Quando você faz faculdade, ou você é um aluno que estuda, ou um estudante que... Não, ou você é um estudante que trabalha, ou um trabalhador que estuda. Elas foram pessoas que priorizaram o estudo teórico. Eu não. Foi pra prática. Eu me lixei para o estudo teórico, fui para a prática. No primeiro período da faculdade, eu já dava aula em cursinho. E aí lá eu vi a necessidade de me aprimorar na gramática. Então eu fui fazendo só cursos de gramática, um atrás do outro, e dando aula. E eu ia aprendendo dando aula. Óbvio que eu não sabia nada. Quer dizer, eu sabia muito para quem estava no primeiro período de uma faculdade de letras, porque eu sempre fui estudiosa, eu sabia o que o colégio ensinou muito bem. E aí, o que houve? Eu não sabia nada de educação, que é o que essas pessoas tanto valorizam, mas eu sabia muito de gramática. Vocês estão entendendo? E aí, beleza, me formei. No que eu me formei, no dia em que eu fui colar grau, entenda, assinar o documento na faculdade. Meu telefone tocou, meu celular tocou. 2007, meu primeiro convite para dar aula em escola. E eu fui. Só que eu já tinha 4 anos de experiência, porque durante os 4 anos da faculdade eu fiz o quê? Eu trabalhei. E aí, eu tive contato com pessoas muito voltadas para essa parte teórica. Eu achava aquilo... Eu não valorizava aquilo. Tá vendo? Eu segurei, eu ia falar bobagem. Eu não valorizava aquilo. Porque, para mim, o que tinha importância era o que eu causava no meu aluno, em termos de aprendizado. E eu entendia que o meu método era ótimo, como de fato é, o tempo provou. Então, você está corretíssima quando você diz que nem tudo é ciúme ou inveja. Porque era água e óleo. Eu não tinha nada Não a se ver... misturava. Não cabia ali, né? Só que ia além disso. Então, existia isso sim, mas existia ela é bonita e burra, que eu ouvia toda hora. Os alunos só gostam dela porque ela é nova. Você tá me entendendo? Tinha também esse julgamento, né? Eram comentários sobre as minhas roupas, sobre as minhas bolsas, sobre
o meu modo de me vestir, Você de já andar. destoava um pouco das É, outras mulheres que estavam ali, e aí não se encaixava, não fazia amizade também. Exato. E geralmente as professoras ficam tomando cafezinho juntas. Sim, eu ficava isolada. Então, Você ficava ali isso é no triste. seu canto. É, triste. eu ficava sozinha, geralmente. Porque não batia E olha, a vibe. Não tinha E- vínculo ali, E olha né? que interessante, eu não tinha preconceito contra elas. Elas Era é porque inverso também a ali. maioria... A maioria se junta. A maioria era tudo muito parecida. Você que era diferente do grupo. E eu tinha até uma certa curiosidade em relação à vida delas, em relação ao que elas pensavam. Eu tinha. Só que elas é o tal do preconceito reverso que o povo fala, né? Porque o professor, geralmente, no Brasil, é alguém que veio de escola pública, é alguém com pouco recurso financeiro, quem escolhe fazer licenciatura em letras, geografia, história e tal. Eu vim de uma família que não tinha tanta condição financeira, mas eu estudei em colégio caro. Fiz cursinho de inglês a vida inteira. Então, eu não era rica, mas eu tinha acesso a uma educação de qualidade. Eu vivia em ambientes de pessoas que tinham dinheiro. Então, eu me constituí de forma diferente. E esse preconceito contra mim ocorreu durante os 4 anos da faculdade. Na faculdade. então Porque eu não você fui- trabalhava e nesses trabalhos não se encaixava. Então, existem as duas coisas no caso. E eu adorei a sua pergunta, porque eu sempre questionei isso. Ai, não aguento gente que fala, fulana fala que eu não gosto dela porque eu tenho inveja. Não tenho inveja nenhuma, eu simplesmente desprezo fulana. Né? E a filosofia, não, a psicologia fala que muitas vezes, que quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro do que de Paulo, né? Quem que usou isso? Algum psicanalista? Foi Freud? Não sei, porque eu não entendo nada, não quero falar bobagem. Tá, mas eu existe essa sei frase. que a psicologia ou a psicanálise e tal, uma das duas fala que quando a gente fala do outro, Diz sobre a gente, nós estamos né? falando da gente, exato. né? Isso é bíblico também, né? Quando Pedro fala de Paulo, sei mais de bíblico, Pedro tá do na que de Bíblia. Paulo. Só que nem sempre. Muitas pessoas não gostam de mim porque... Não gostam. Porque não gostam. E ok. Mas qual que era a pergunta? A gente se perdeu completamente. Eu não lembro. A gente começou a falar da época da... Como era a sua relação nessa tá. época. É isso, com E as aí, professoras. Então, os toda alunos- hora eu era demitida. E eu saí de casa aos 23 anos. Já lá comecei a ajudar a sustentar minha mãe, meu irmão, porque eu tenho um irmão que depende da minha mãe, então a mamãe não pode trabalhar e, enfim. Eu já tinha uma vida... Sempre fui metida a besta, sempre gostei de coisa cara, de morar bem, de viajar e tal. Então, minha filha, eu trabalhava em 5, 6 lugares ao mesmo tempo. E toda hora eu era demitida, né? E as demissões ocorriam sempre depois de 2 anos, 1 ano e meio. Então não era por competência. Ficava um tempo até. ficava um tempo. Não era por competência. É porque chegava uma hora em que, de fato, a situação ficava intolerável. E aí as professoras se uniam, iam até a diretoria e falavam, ou essa pirralha ou eu. Entende? E eu colocava 200 alunos em pé, cantando o funk da crase, o sertanejo da conjunção, eu inventava musiquinha, blá, 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 colocava todos em pé. E não era legal dar aula depois de mim, porque eu não dava aula, eu dava show. Entendi. Entende? Então tem um fator, sim, de inveja, mas também tem o de não gostar. Agora, com relação aos alunos, o que estudava houve? bem. Quando eu criei o meu pré-vestibular, que eu comecei com 3 alunos, enquanto eu dava aula em 5, 6 lugares ao mesmo tempo. De repente, em 2 anos, eu me vi com uma lista de espera de 2 anos. E aí, eu paulatinamente fui largando os meus empregos, e também eu era demitida toda hora. Eu passei a não aceitar mais novos empregos, porque eu já me mantinha, e muito bem, como dona de cursinho. E aí, no meu cursinho, eu desenvolvi uma relação muito afetiva com os meus alunos. Você fala com eles até hoje? Sim, eu tenho um grupo que eu chamo de Quarteto Fantástico. Que legal. Que estão 3 ex-alunos meus que vêm para São Paulo para me ver. E assim, é de igual para igual. O Lucas até fala, eu nunca ouvi. Eu já me casei, né? Uma vez. Eles foram meus padrinhos de casamento. E o Lucas fala, eu nunca vi uma professora com esse nível de amizade com o aluno.
Porque chegou uma época da minha vida em que eu me dedicava tanto ao meu pré-vestibular, que eu tinha o meu namorado e tudo e tal, mas eu gostava de ficar mais era com os meus alunos. Porque eles me entendiam. Então, às vezes, eu tentava conversar com a pessoa que estava comigo e falar da minha realidade. Olha, aconteceu isso. E ninguém entendia. Quem que me entendia? Os meus alunos. Tem até um que está morando agora na França, o Virgílio, que toda hora, quando eu vou falar com o Virgílio, eu chamo o Virgílio pelo nome do meu irmão, Felipe. Toda hora. E isso há anos. Mas por quê? Porque eu coloquei o Virgílio no lugar, não no lugar do meu irmão, mas assim, em um lugar de irmandade. Ai, entende? que demais. Eu enxergo o Virgílio, coitado, gente, ele ficou anos para passar em medicina. E ele tirava só total em redação, que era a minha especialidade. Só que ele não passava. Eu acho que ele ficou comigo no meu cursinho uns 4 anos, ou 3. E aí, ele decidiu fazer administração, viu que não era medicina, desistiu e hoje está super bem, mora na França e está ótimo. Então, eu estabeleci uma relação muito, muito de igual para igual também, Legal. sabe? Não só porque professor é autoridade, né? Não, Você eu- tava ali de igual pra igual. legal. Eu era autoridade, mas até a página 2, dois. como se diz. Eu tive momentos muito divertidos com esses alunos meus. Muito mesmo. Tortada na cara, inclusive. Olha, que demais. Chegava meu aniversário, eles me algemavam. Nossa. E começavam a fazer quiz comigo, pergunta e resposta, e torta na cara. Sempre foi muito legal. Eu sinto falta. Mas é outra fase, eu acho que eu não conseguiria hoje dar conta de voltar para a sala de aula, não, porque era desgastante É muito também. trabalhoso. Sobre seus cursos, como que foi o começo nas suas gravações? Você decidiu, eu quero fazer curso. Quero dar Tá em alta, eu vou gravar, vou contratar uma equipe. Foi assim? Não. Não Como- foi em como alta, foi? né? Na fase do em alta. Ou Foi em 2019, antes da pandemia. Antes, então. Tá. Uhum. Tudo eu fiz antes, né, na verdade. Profissionalmente falando. O que houve? Eu tinha o meu cursinho em Belo Horizonte, que era um sucesso. Só- Mas era ir na sala de aula. assim. Eu peguei aquela ideia do curso de inglês, 12, 14, 15 alunos por turma, e cheguei a ter 14 ou 15 turmas. Só eu dava aula. Eu nunca tive outro professor, porque eu nunca confiei em professor, para colocar outro professor lá. Nem no seu lugar, quando você ficava doente. Não, aí eu tinha Tinha um uma- amigo, eu fiz umas 3 amizades com professores na minha vida inteira. Aí tinha sempre os que são até fiéis a mim até hoje, inclusive. O seu cursinho era onde, assim? Era num shopping, na Savassi, que é uma região em que ficam os cursinhos dos melhores colégios da cidade, em Belo Horizonte. Eu aluguei uma sala menor do que esse estúdio, do que essa parte aqui do estúdio. E só tinha você e era Aliás, seu eu cursinho. acho que era isso aqui, tá? Ah, Isso aqui. E aí eu coloquei lá 15 carteiras, um quadro, e comecei a dar aula. quanto tempo Como assim, quanto tempo? de duração Quanto que tempo teve? durou? Que você alugou essa sala e ficou... Eu comecei, se eu não me engano, em 2011. E durou. E fui até 2019. bastante. Bastante. Nossa. Mas antes de 2011, eu sublocava salas. Tipo, de outros... Já? É. Nossa. Nunca parei. Eu sempre acreditei. Eu comecei a sublocar a sala, eu tinha 3 alunos. Sabe? Minha primeira apostila foi de Xerox, assim. Aliás, Xerox ou Xerox, tanto faz. A minha primeira apostila foi Xerox. Eu fui, assim, eu falo, eu cavei. O que eu tenho, eu mereço. Talvez por isso eu seja um pouco arrogante. Eu cavei, eu fiz. Você foi atrás A ali. minha vida ela é de um ineditismo muito grande. O Padre Fábio fala isso no prefácio do meu livro. Ele fala protagonismo pedagógico, protagonismo, um jeito novo de ensinar e tal. E aí... Peraí, o que eu estava contando? Do cursinho? Tá. Antes das salas, você estava falando... Das salas do cursinho. Sobre os cursos. Lembra? Eu perguntei sobre o Tá. curso. Curso. Aí Como eu que tinha foi o esse início pré-vestibular. Pré-vestibular não, né? Esse cursinho de redação para quem ia tentar medicina. E eu tinha muito medo, mas muito medo de criar um curso online e fazer concorrência comigo mesma. E aí as pessoas de Belo Horizonte não se matricularem mais no meu curso presencial, que estava me dando muito dinheiro, e
eu tinha medo de perder tudo, entendeu? Eu lanço o curso online e ninguém mais vai Ninguém vir mais pro lá. presencial. Pra que a pessoa vai pagar caro no presencial? Era a minha ideia. E eu nunca tive coragem. Até que surgiu o tal dos stories, do Close Friends, Melhores Amigos. E o cara que gravava os meus vídeos, da Duda, me ligou e falou assim, Cíntia, você já viu Close Friends? Eu falei, já. Por que você não dá aula por ele? Eu falei, aula Putz. pelo Close Friends? Sacada boa. Ele falou, é. Eu falei, mas eu não quero abrir concorrência comigo. Aí ele, dê aula de gramática para adulto. Eu falei, crase, tudo? Ele falou, é. Aí eu abri. Aí da noite pro dia, eu ganhei o suficiente para viver uns 2 anos. Uau. Fiquei assustada. Eu falei, meu Deus, a mina tá aqui. Foi em janeiro de 2019 isso. E aí, eu falei, aí vou começou. fechar meu cursinho. Anunciei para os alunos em fevereiro. Os alunos entraram. Eu falei, ó, dizem que eu faço mágica e passo todo mundo em medicina, pelo menos em redação, que é a minha parte. Trate de aprender neste ano, porque no fim do ano o cursinho Sincero. se encerra. E aí eu fechei o cursinho em 2019, em novembro, com o coração assim dilacerado. Foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz na vida, porque aquilo significava muito para mim, muito, muito, muito. Parei de dar aula para pré-vestibulandos e me dediquei ao ensino da gramática para o adulto. E não é aquela gramática chata, é a gramática, dinâmica. a gramática da qual a pessoa necessita para falar bem, para não passar vergonha. Não é oração subordinada, adverbial, causal, reduzida de gerúndio. Não é isso. É muito mais prático o negócio. E aí, tá dando certo até hoje. São 3 cursos, é isso? Eu tenho o de gramática, o de oratória. No de oratória eu ensino a pessoa a gesticular, falar em público, andar, como ficar parado na frente de uma plateia, técnicas de argumentação, essa sobre a qual falamos. Ensino como se comportar em reuniões, porque no decorrer do tempo eu fui estudando essas coisas, né, que eu sempre gostei. E eu estudava mais para mim. Mas deu super certo. E tem um curso de como ganhar dinheiro na internet. Que é o terceiro. Que a gente abre, eu e meu sócio. Aliás, o mais certo é meu sócio e eu. Primeiro vem a outra pessoa. Meu sócio e eu, nós abrimos 2 vezes por ano. Mas quem ministra o curso é ele. Eu sou só o chamariz. Esse é legal, gostei. Porque ele pega os meus números e mostra. Aconteceu isso? Porque o que eu acho? Hoje a internet está lotada de gurus. Tem muito guru mesmo. Pessoas que falam, eu sei, eu faço, eu aconteço. Eu só acredito em quem tem o resultado na própria vida. Né? Se uma pessoa... Eu pensei em um aqui, gente, qual que é o nome dele? Ai, memória. Só para uma Me letra. fala aqui pra mim um empresário muito Primo rico. famoso. Se ele der um curso, eu acredito no que ele vai falar, entende? Que ele tem autoridade. Eu tô com outra pessoa na cabeça, mas tudo bem, um senhor que tá aqui na minha cabeça. Esquece. Nossa, é ruim, né? É ruim, A gente aliás, quer lembrar. ruim. A gente tenta lembrar e não consegue. Tá. E aí ele mostra meus números. E mostrando os números, as pessoas acreditam. Então, eu sou só a garota propaganda, eu faço a live de anúncio. Você divulga, assim. Divulgo e quem dá aula é ele, porque essa parte... Fez uma parceria. Uma collab. essa parte de collab. Essa parte de tráfego. Uma colaboração. Uma colaboração. Isso. Entendi. Legal. Eu não entendo dessa parte de tráfego, isso é com ele, né? Interessante. Eu vou mudar de assunto completamente. Aquele lá. Você já tá sei qual pensando. Pode ser, amor, vai aparecer aqui atrás. Eu acho. Apareceu! Há quanto tempo Sim. você tá casada? Eu sou noiva. Noiva. Você ainda não tá casada, é verdade. Com deputado eu sabia que tava estadual. Estadual. Eu vi que tava apaixonada, porque no pânico ela falou dele. A gente mora junto, nós moramos juntos desde dezembro.
Dezembro? É. Ah, mas é quase casada, né? Quando mora junto. Vai dar um ano, é isso? É porque eu respeito muito essa palavra casada. Aí é muito sério, né? Não é nem por isso, porque o que eu tenho com ele, pra mim, é um casamento já. Só que como eu não vejo aliança na minha mão, Você vai esperar eu só um pouco, vejo a de né? noivado. Eu não vou, exato. Eu não vou ficar falando que Que eu somos sou- casados Eu não- enquanto ele Olha não... essa indireta. Enquanto ele não colocar a aliança aqui na minha mão esquerda. Mas a gente deve se casar em abril agora. Legal. Em abril. Nossa. Ah, então você já tá organizando tudo. Vocês estão organizando tudo. Ou ainda não? Tá muito Comecei a longe. olhar hoje. Hoje? Ah, Eu achei que tinha muito tempo já que você estava olhando isso, não? Não, comecei hoje, assim, Vestido, É. tudo, lugar. isso. e a convivência é boa? Você corrige muito ele? Eu vou falar aqui uma coisa que eu não falar, não falaria isso no Raul Gil, vou falar com você. Ele pratica a língua muito bem. Ele é muito bom no português. Ele é muito bom. É inacreditável. É uma coisa sensacional. Mas é porque ele é deputado, por isso tá puxando o saco dele. Mas você entendeu a pergunta? Não, assim. Não, porque quem é deputado fala bem, concorda? Não, você tá enganadíssima. Tô muito enganada? Muito. Eu fico assistindo ali as brigas na Lesp, aos depoimentos. É de chorar. É de chorar. Então ele Não, fala muito bem. Ele fala Deputado muito gosta bem. de falar. Aham. Gostar de falar é diferente, diferente de falar bem. No caso dele, é impressionante. Ele não erra a vírgula. É raro. E quando ele mais ou menos erra, é um caso facultativo em que seria melhor que ele colocasse. Ele tem uma precisão com as vírgulas, uma clareza linguística, uma riqueza vocabular que poucas vezes eu vi na vida, em pessoas, digamos, normais. Quero dizer, em pessoas que não se dedicaram à linguagem. Eu me apaixonei pelo Lucas, sobretudo pela inteligência dele, que é muito acima da média mesmo. Mesmo. É muito fora do padrão. Ele é um homem que não há... Eu brinco, não há problema para o qual ele não encontre solução. Resolvido. Resolvido, não. Resolvedor. Ah, ele soluciona rápido. Ele soluciona. Traz propostas. É. Por isso que eu acho que ele ainda vai ser presidente deste país. Olha! Se Deus quiser, vamos dar a primeira dama. É um grande final. Não é? É um grande final. Nossa Senhora, imaginou? Já imaginou? Eu vou olhar para as pessoas e falar, queridinha, você teve de me engolir. Mas não sei, brincadeiras à parte, a impressão que eu tenho é a de que ele vai ter um grande futuro na política mesmo. E ele pensa em se lançar como presidente? Não, agora não. Ele tem consciência de que ele precisa comer ainda muito arroz com feijão, no sentido de criar experiência e tudo. Ele já é o queridinho do Bolsonaro, né? Ele e Bolsonaro se tornaram amigos. Eu vejo toda hora o Lucas conversando com o Bolsonaro, sendo que ele entrou ontem na política. Eu conheci o Lucas, ele era pré-candidato. E na primeira eleição ele já se elegeu. E ele vem conquistando as pessoas por uma coisa que é a coerência dele. Eu acho que uma característica marcante no Lucas é a coerência, a inteligência, a firmeza, a segurança. Ele é muito seguro, sabe? E ele é mais novo que eu, né? Quantos anos? 35, eu tenho 40. Eu sempre namorei homens muito mais velhos, mas muito mais velhos. 20 anos mais E velhos. você vê diferença dos mais velhos pros mais novos? Não, Apesar porque de não muito o ali. Lucas na vida real ele é mais velho que os mais velhos. É maduro. Ele é mais pacato, no sentido de ficar em casa. Ele não é da rua, do bar, da bebida. Eu bebo 10 vezes mais que ele. E o que ele falaria de você? Que excelente pergunta. Essas são boas, hein? Ele falaria que eu sou um bebezão. É assim que ele me chama. Bebezão. O que mais? Tem mais algum apelido? Além de bebezão?
Ele... ai. Ele fala que eu sou a Tincha Chagas. Ele brinca. Tipo voz de criancinha? Não, Ah, porque tá. meu apelido quando eu era criança, de família, é Tincha. Aí ele, Tincha Chagas, de vez em quando ele passa e faz um Tincha Chagas. Então. Mas ele falaria isso, ele falaria que eu sou um bebezão, que eu sou muito chorona. Uma qualidade? Qualidade minha. Sabe que eu não sei? Mas que ele diria? O que você acha que ele diria? Então, o que ele diria, qualidade, ele me acha muito leal. Leal. E você diria o que pra ele? Dele? Dele. Isso tudo que eu já disse, que ele... Uma palavra. Uma palavra? O Lucas é firme. Firme. Nossa, vocês se combinam muito, então, porque se ele diz que você é leal e ele é firme, então tem uma liga aí, né? Ele é firme, ele é inteligente, ele é sagaz. E outra coisa, ele impõe respeito, né? Eu tenho medo dele. E eu acho ótimo, eu preciso. Senão eu abuso. Se posiciona. Ele impõe respeito. Então, eu não posso fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, como eu quero. Entendi. As feministas piram. Não pode. Eu tinha pensado exatamente isso mas que você assim, gente, relacionamento também não dá pra ser só do jeito de uma pessoa. Sim, senão não tem vai que pra tá frente. ali, né? Tem que equilibrar. Equilibrar. Mas é mais do jeito dele. É sério? Mas você gosta disso? Porque tem gente que gosta de ficar na posição de não decidir tudo. Deixa que ele decide o restaurante, deixa que ele decide a viagem, deixa que ele... Não. Tem gente Nesse ponto, a vida social, quem decide sou eu. Porque se eu deixar a vida social na mão dele, ela não vai existir. E olha que ele é político. Exato. O Lucas se interessa pela política, por mim e pelos gatos. Ele decide o restante, o que é mais importante, digamos assim. Uma pergunta nada a ver, mas tem tudo a ver, porque ela acabou de falar. O que é Deus pra você? O que significa Deus pra você? Deus é uma pessoa com quem eu converso no meu dia a dia. E essa visão que a gente tem, né? De que eu tenho uns questionamentos sobre a visão que temos de Deus. Será que Deus está preocupado comigo mesmo e tudo? Então, assim, eu tenho um Deus que eu criei. Vocês estão entendendo? Porque, meu Deus me ajuda, todo mundo fala, Deus é magnânimo, Deus é isso, Deus é aquilo, mas o meu Deus não é um Deus afastado. É um Deus que eu criei na minha cabeça com o qual eu converso. E falo palavrão com ele, cobro, falo, poxa, tal, nananã. É assim, é uma conversa na minha mente. Mas você não tem uma religião? Ou tem? Eu sou católica. Mas o meu Deus, o Deus que eu criei Que você pra criou. mim, não sei, eu não tenho medo dele. Entendem? Só do seu noivo. Exatamente. Esse Deus aí, minha filha. Mas pera, eu fiquei muito curiosa. Ela tava falando, fiquei curiosa. Você tava falando que ele, então, não decide algumas coisas. Ele, o que você tava? Vamos continuar. Quando a coisa O que é pessoal, assim, social, ele não decide. Ele não decide muito, porque quem quer a vida mais Social é você. sou eu. Aham. Mas, por exemplo, vamos supor que ele cisme com alguém, assim. Algum homem, ele acha que o cara não tá sendo... que ele tá dando em cima de mim, que eu não tô vendo e tal. Eu discuto uma vez. Não quero que você conviva. Eu não convivo. Eu obedeço. Eu sou obediente. Mas ele faz isso sempre, assim? Tem vários homens que ele aponta só um outro? Não. Eu tô dando um tá. exemplo. Não é nada disso. É todos os homens do seu Instagram. Não, mas se ele... Como que eu vou te falar? Eu respeito o papel dele. Eu acho que o papel do homem é meio que esse. Que mandar. Eu acho. Te controla? Ele te controla? Ele controla. Sério? Controla. Você controla ele? Menos do que É ele... que controle é pesada essa palavra, né? A palavra Ele não me deixa solta. Vamos dizer assim. Eu não sou uma mulher solta.
Ele cuida, ó, falou que ele É que cuida. cuidar é uma coisa, controlar é outra, né? E às vezes tem muito Não, eu dou homem que... Olha, eu dou controlador. satisfação da hora que eu chego, da hora que eu saio, quem que tá, quem que não tá, como que... Ele sabe tudo. Ele sabe que eu tô aqui agora fazendo esse podcast. Mas também não é um Entendeu? peso, né? Não, não é um normal. peso. Não é um peso. Mas pra outras mulheres talvez não seja bom. Ah, não, eu, Isabela... É um já cuidado. penso que isso é normal. Porque você gosta da pessoa, você quer conversar e quer falar. Mas o que eu quero dizer, assim, é que no fim das contas, eu obedeço. Entende? Eu sou bem obediente. Eu entendi. Porque eu não quero revelar certas coisas aqui. Eu entendi. Sabe por quê? Eu entendi. Porque Curiosa, senão, mas quando eu tudo bem. chegar em casa... chegar na minha casa, você já viu, né? Mas é Mas isso. te faz bem obedecer? Eu preciso. Então tá bom, se você tá bem, eu tô bem tudo por bem, você. Eu tô bem por você, Não, se você tá bem. eu preciso. Eu preciso. De um certo controle ali. Eu preciso mesmo, assim, respeitar a figura masculina. Eu preciso. Porque... Ele é presente, né? Porque senão eu perco o interesse. Eu preciso de um homem que seja mais homem do que eu. Bravo. Ele é Entendi. bravo. Nossa, ele é muito Mas bravo. você também é brava. Dentro de casa, não. Ah! Te juro. Ninguém acreditou. Gente, Ninguém acreditou. Gente, a mãe dele falou Ela assim... é aquela versão meiga que ela faz... Não, a fofa, né? A fofa do Instagram. A mãe dele falou Que não assim engajou. comigo, Cíntia Chagas. Cíntia, não falou Cíntia Chagas, é claro. Cíntia, as minhas amigas acham que o meu filho come na sua mão. Que ele pasta com você. Porque elas te seguem, te acompanham e tal, e você tem esse jeitão. Eu falei, sogrinha, você conhece o filho que tem? Ela, conheço. Eu falei, você acha que quem manda em quem no frigir dos ovos? Mas eu sempre pensei só em trabalhar. Quando alguém perguntava pra mim quando eu era criança, o que você vai ser quando crescer? Eu apontava pra televisão e falava, eu vou estar ali. Boa, boa. Eu vou ser rica e famosa. Adorava falar que eu ia ser rica e famosa. Eu falava, vou ser rica e famosa, vou morar em São Paulo. Mas você atingiu tudo isso, E vou aí? ter um namorado. Aí, ó, casar eu nem queria tanto. Aham. Eu E sempre você falava que eu ia atingiu? ter... Não, quer dizer, não tô na TV ainda, né? Depende do seu pai agora. Não, mas você tá rica, tá famosa, tá com o namorado. Te falta Em São então a Paulo. TV. Em São Paulo. Falta TV. Falta TV. E eu falei com seu pai isso aqui. Se eu morrer sem um programa de televisão, eu não morrerei feliz. Entende? Independentemente de dinheiro, porque também a noção de rica varia, né? O Léo Dias me entrevistou e falou, e aí, você já tá rica? Eu falei, rico pra mim é quem pode comprar avião. Eu ainda não posso comprar um avião, então, na minha concepção, eu não sou uma pessoa rica. Mas é uma satisfação pessoal, sabe? Agora, olha que interessante, eu nunca sonhei em ser feliz no amor. O Lucas trouxe pra mim uma noção do que é uma relação que eu não tinha. Eu não penso em outro homem, eu não quero estar com mais ninguém. Os meus melhores momentos são com ele, apesar de eu amar meus amigos. Eu tenho amigos maravilhosos em Belo Horizonte, com os quais eu adoro ficar. Eu adoro conversar com ele, ele é lindo, eu sempre namorei um homem feio, então assim, eu sempre achei, eu acho estranho, eu olho pra ele, acho ele tão bonito. Oh, meu Deus, no fim eu vou ficar com um bonito? Que coisa e tal. Entendeu? Ele trouxe, assim, uma paz pra minha vida, porque eu sei que ele me ama. Eu sei. Como que você sabe quando a pessoa te ama? Ele me admira demais. Isso é bonito. Ele me admira muito. E eu o admiro muito. Vocês mudariam um pelo outro? Mudar como? De cidade? Não, porque eu acho que esse ponto eu já parei pra pensar. Ai, casais que se amam. Eu acho que não é só dar flores e ser gentil. Eu acho que é o ponto de mudar o jeito pelo outro. Eu já me mudei. Se adequar ali, né? Eu já, Porque sim. isso é muito forte. Você querer mudar pelo outro, pra mim, isso que é amor. Eu já faço isso, eu acho. Eu já faço isso por ele, numa certa medida. E ele por mim também. Por exemplo, eu tô me adaptando a 2 gatos, gente. Eu nunca tive bicho, nunca quis ter bicho. Ele que queria. Mas eu tô gostando dos bichos até agora. tô até gostando, sabe? Olha a rinite alérgica. Traz o remédio da alergia de gato. Eu fiz exame de sangue, eu tenho alergia a cachorro, a gato não. Eu acho que nos meus relacionamentos anteriores existia uma ideia de que aquilo seria passageiro. Meu mapa fala que aos 40 anos
E eu conto isso no livro. Ah, é? Eu vou ler esse livro. Olha ler isso, eu também. escrevi esse livro há 5 anos. Nossa. Tem um capítulo aí em que eu consulto uma cartomante, não, uma astróloga. E ela fala, ih, minha filha, casamento de verdade vai demorar muito, muito, muito. Aí eu consultei uma outra astróloga, ela falou depois dos 40, Depois dos 40. que é a Clarissa. Qual o seu signo? Libra, com ascendente em Áries. Lua, Sol, você sabe? Tudo Libra, eu acho. Libra, Tudo Libra. Libra. Tudo Libriana nata, então. Nata. Libra, ascendente. E fala também, aí ó, quem sabe, vocês não vão me entrevistar lá no futuro, que por volta dos 50 eu vou me doar completamente à solidariedade. Ah, é a sua cara. Eu Você enxergo acha? você. Aham. Enxergo muito. Completamente. Quem sabe? A gente não sabe. E agora, a gente encerra assim. É assim. Estamos encerrando, foi um prazer estar com vocês. Pode falar suas redes sociais, falar dos seus cursos. Tá, antes de tudo eu quero dar parabéns pra vocês. Obrigada. Obrigada. Agora a gente vai sair daqui assim, ó, nariz eu acho em que pé. talvez pelo fato de vocês serem mais novas, quantos anos vocês têm? 23. 23. Idade em que eu saí de casa. É como se vocês não oferecessem muito perigo. O que não faz de vocês pessoas bobas. Queria que vocês entendessem a diferença. Porque, obviamente, aos 23 anos não há tanta malícia aí. Né? Não dá pra comparar a sua experiência com a do Emílio, Sim. do Pânico. Sei lá, pega uma pessoa com experiência que você sabe que em algum momento vai vir com uma pergunta mais capciosa. Só que eu fiquei muito impressionada porque vocês me fizeram perguntas que nunca me fizeram e eu sou praticamente uma profissional em dar entrevistas. E foi. Eu fiquei, aliás, excessivamente à vontade. Talvez o Lucas puxe a minha orelha por certas coisas que eu falei. Mas eu me dei ao direito hoje de me divertir aqui. Ai, que fofa. E nem sempre eu me dou esse direito. Ó, você foi fofa. Quando eu dou... Mas eu sou fofa. Quando eu dou entrevistas, sabe? Eu meio que conversei. E isso é muito bom. Parabéns. Muito obrigada. Vocês têm um brilhante futuro. O encerramento que eu fiz foi meio grosseiro. Peço desculpas. Não, você A minha encerrou. finalização foi, foi grosseira. Você passou o recado, a gente já se ajeitou. Ó, então vamos lá, redes sociais. Só meu Instagram tá bom. @Cíntia Chagas, o Cíntia sem Y, sem H, com 2 S no fim, lá tem tudo. Muito obrigada a você que acompanhou a gente até aqui. @pode ser mais em todas as redes. O meu Insta e TikTok pessoal, Isa Portioli. A gente tem um canal de cortes também, que pode ser mais cortes. E o meu Insta pessoal é @Laura Portioli. Até a próxima. Grande beijo, gente!